Deus nos abençoe, que alegria poder estarmos juntos em mais um podcast Na Real. Temos certeza que este episódio vai abençoar a sua vida de uma maneira muito especial. Comigo na mesa hoje, me ajudando, pastor Rodrigo, um pastor querido, companheiro. É uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é nossa. Amém. O nosso Lucas está viajando a São Paulo, foi para São Paulo, está a trabalho e graças a Deus que nós temos o Rodrigo para nos ajudar hoje aqui. Estamos muito felizes. Mas melhor do que ter o Rodrigo... Amém, é isso aí. É ter esse casal querido aqui conosco, que nos honra, trazendo um brilho especial para a nossa mesa, que são os nossos convidados. Amém? Trata-se do nosso querido Marco e da nossa querida Mônica. Marco está na carreira pastoral, daqui a pouco vai se tornar um pastor. É verdade. Amém? É um dos nossos... Um só não, os dois, né? Ambos são seminaristas em nossa igreja. E na nossa igreja, quando alguém é seminarista, significa que ele está a alguns passos do pastorado. E é o que vai acontecer, provavelmente, com os nossos irmãos. Então a nossa mesa está pesada hoje, hein, Rodrigo? Pesado. Está pendendo pro lado de lá, né? É verdade. Oh, meu Deus. Aqui são dois quase, aí são dois que são. Mas não é isso. Mas tem um que é e o outro tá começando a aprender. Mas não é só o PR que dá peso, é a vida, relacionamento com Deus. Isso nós sabemos que vocês têm. Amém? Amém. Que alegria, Mônica, receber você aqui. É um prazer, pastor. Uma honra para nós estarmos aqui. Vou falar um pouquinho, né, da nossa história. Amém. Deus te abençoe, Marco. Um prazer grande tê-lo aqui conosco. Que Deus o abençoe. Que Deus os abençoe. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o pastor Rodrigo. É bom estar aqui com vocês. O senhor sempre tem um quê especial na nossa vida, né? Amém. Se nós formos retroagir um pouco no passado, o senhor sempre tem uma marca. Amém. Na nossa história, né, verdade, Mônica? está presente. Sempre marcou o nosso crescimento história, né? espiritual. Glória a Deus por isso. E agora tem a chancela agora do pastor Rodrigo. Estou bem à vontade. Mas vamos lá, gente. Vocês são de origem aqui mesmo? São cariocas? Sim. Sim. Somos Ambos cariocas. são cariocas. Os dois. Muito. Eu nasci no Rio mesmo, né? Na cidade do Rio. Mas você é mais Eu o nasci quê? em Caxias. Mas seus pais também eram do Rio de Janeiro? Ou são... Meu pai é de origem mineira, né? De Minas. Ai, sou. Minha avó materna também de Minas. Então, a maioria é daquele lado. Povo lá de mineiro lá. é gente de Deus, rapaz. Café mineiro, que café abençoado. Um queijo. Isso aí. Já minha mãe nasceu aqui no Rio mesmo. Uhum. Na minha família, não. Todos são carioca. Todos são cariocas. É. Amém. Do meu pai, né? Do meu pai para baixo. Porque do meu pai para cima aí já, Os avós já muda. são, Meus acho que, avós do já... Nordeste, né? Minha avó é Ceará, Fortaleza. E os meus outros 3 avós... a minha família é italiana, né? Origem italiana. Ele tem italiano, português... Origem europeia. Italiano, Outra coisa, português. né, Por isso que eu sou moreno desse jeito. Por isso que eu sou moreno desse jeito. Tem uma noção? Dá pra perceber. O nome da bisa dele, Concetta Letta. Concheta. Esse concheta é o quê? Italiano? Italiano. E ela ria toda vez que minha avó fazia... Tinha um momento lá na missa, né? Era que nós éramos católica, católicos. Né? Aí toda vez que... Uma vez por mês, se não me engano, minha avó pedia para rezar, né? Fazer a missa Era uma missa encomendada, vamos dizer assim. Isso. Aí, quando o pastor falava lá Concheta Letta, eu ria. Ela rindo. Eu falava, gente, aí depois ela Concheta. descobriu que era minha avó. Mas muito vem cá, gente. Isso. A Mônica é uma senhora professora de inglês. Professora de inglês, Fala português. inglês muito bem. Professora de inglês e português. More or less. É uma bênção, amém? Sim. O Marcos é formado na área de administração, de contabilidade. Amém? É o homem dos números. É bacharel em ciências contábeis. Amém. Já há muitos anos são diáconos na nossa igreja. Sim. Amém? E hoje não, já também há muitos anos, são líderes de casais lá na nossa igreja
Maranata de Duque de Caxias, né? Quantos anos vocês estão exercendo essa liderança, hein? Acho que desde 2011. Deve ter uns 15. 2010, 2011. Deve ter Muito uns 15 conhecidos anos. entre nós, dentro do nosso ministério. Tem um chamado de Deus para ouvir. Isso não é uma bênção, pastor? Uma bênção, eles Amém. também fazem parte da coordenação do encontro de casais. Geral. São responsáveis pelo encontro Não é de casais. pouca coisa, não, que conosco. a mesa Oh, tá meu virando Deus. toda pra lá. Daqui a pouco a gente Meu vai Deus em do cima. céu. É só ver que a água tá assim, olha lá. Nada. Mas vamos começar, gente. Como é que foi a infância de vocês? Porque eu sei que vocês se conhecem desde que eram crianças. Né? Fala você. Mas vamos lá, Mônica, como é que Então. começou? Como é que foi sua relação com seus pais? Como você se vê dentro da sua família? A partir de quando? De que idade? Então, falando da nossa história, né? A gente sempre morou assim. Não, eu morava. Eu sempre morei no mesmo bairro. E o Marco, acho que a família dele se mudou, né, para o nosso bairro, que você tinha uns 4 anos, né? 4 anos. E assim, eu sempre morei ali e fui estudar numa escola que era assim, uma escola particular, que era mais conhecida ali no bairro, né? Uma escola mais respeitada, né? Digamos assim. E minha mãe, ela trabalhava em fábrica, né? Fábrica de tecido. Meu pai é eletricista. E sempre se esforçaram, né, para eu estudar numa escola Em Duque de Caxias. em Duque de Caxias mesmo, no mesmo bairro que Qual a gente bairro? mora, no bairro Parque Fluminense, próximo do lote 15, por aí. Isso. E aí eu estudei nessa escola desde o primeiro ano, né? E foi onde eu conheci o Esse Marco. cidadão. Na O Marco escola? já estudava, a gente Já- começou a quando você estudar chegou, lá. ele já estava lá? Não, a gente começou junto, né? Começamos junto, a gente porque... bate idade. A gente estudava na mesma sala, Olha mesma aí. sala de aula, desde Sério? pequenos. Isso aí. E você está falando de que idade isso aí? De que idade? Tipo, 6 7. anos. 7 anos. 7 anos. Sim, desde Deus, pequenos. vai. Não tem foto não dessa época, não? Ah, eu- Festinha deve na ter. É isso aí. Deve ter, a gente Legal, acha. né? Desde Então, pequenos. depois dos seus pais, quem mais conhece você é ele. É, verdade. Acho que eu conheço mais, né? Vai ser eu. Verdade. Porque tem uma história aí, né? Porque assim, os pais delas se separaram. Isso. Né? é. Ela vai chegar lá, ela vai chegar lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, aí os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos de idade. Né? Por isso que você falou que você conhece mais. Sim, 9 anos. Porque meu pai, ele era alcoólatra, né? Bebia muito. Ah, meu Deus. E esse relacionamento, né, do meu pai e da minha... Porque, assim, minha mãe engravidou de mim antes de casar, né? Ela ficou grávida e eles casaram, né? E sempre foi, assim, uma relação meio turbulenta, né? Por causa dessa situação do meu pai, dele ser alcoólatra. Né? A ponto do meu pai, às vezes, ele não tinha dinheiro para beber, ele tomava álcool com café. Álcool. Álcool. Esse... Etílico. Sim, minha mãe falava isso. Sério? Ele falou, se ele não tivesse dinheiro para beber, ele botava no café e bebia. Meu Deus. Uma mistureba lá pra ver se dava um... Tanto que ele morreu com 43 anos, né? Porque ele já estava, né, diabético, ele tomava insulina e tomava E bebia. né? E aí o coração não com aguentou. 46 anos. 43. 43. 43 Novo, anos. novo. Novo, né? E aí, assim, eu mais morava com a minha avó, porque minha mãe, como trabalhava em fábrica, eu ficava com a minha avó tomava conta da gente, né? E meu irmão, eu tenho um irmão 5 anos mais novo do que eu, e a gente morava com a minha avó, porque acabava que minha mãe, quando chegava muito tarde do trabalho, a gente, né, às vezes nem ia para casa da minha mãe, ficava mais com a minha avó do que com a minha mãe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem um pensamento normal, inclusive dentro da sociedade hoje, para poder, vamos dizer assim, dar liberdade para que as pessoas possam fazer isso sem peso, no caso, o divórcio, para que possam se divorciar, se separarem sem peso. Eles dizem que a família administra isso de uma forma muito especial e a pergunta vem em cima disso. Como foi que você Lidou pôde com isso, né? lidar com essa situação da separação? Você estava sozinho, você tem irmão. Tenho um irmão. Tem um irmão. Mais Ele ou tinha menos 4 anos. Ele tinha 4. 4 anos. Eu tinha 9. Vocês sofreram com essa?
Sofremos um pouco. Digamos que não foi tanto. Por quê? Porque a gente via tantas brigas dentro de casa. A briga era uma constante na minha casa, que quando a minha mãe disse para mim que ia se separar do meu pai, foi um alívio. Porque essa foi a sensação que a gente teve. Porque a gente não tinha paz, né? Todas as vezes que a gente... Por causa do álcool, Por causa do álcool. Sempre, sempre. A gente saía, ia fazer um passeio, aí meu pai bebia, e aí vinha brigando, e aquela coisa... Mudava. O clima mudava. Não tinha, assim, um relacionamento de pais e filhos, sabe? Com a gente, né? Com meu irmão, eu e meu pai. A gente se identificava mais com a minha mãe, né? Mas esse é um caso bem específico. Sim, sim. Vocês que trabalham com casais Sim. constantemente, a opinião sobre o sofrimento dos filhos quando os pais não vivem o que os seus pais viveram é Claro, é outro, com certeza. É por causa da situação, né, específica. Meu pai ele foi criado, né, ele tinha ele e mais 11 irmãos. Meu Deus. Era uma família muito grande, né? E o meu avô paterno, ele costumava, assim, falar que os filhos tinham que trabalhar desde cedo. Acho que ele tinha aquela cultura de que quanto mais filhos... colocava os filhos para trabalhar, né? Era uma ajuda para casa. Era uma ajuda para casa, né? E aí meu pai trabalhava desde cedo. Então ele tinha essa coisa, ele dizia assim, olha, vocês têm que trabalhar cedo. Porque eu trabalhei desde cedo, né? E minha mãe era assim, olha, vocês têm que estudar para poder... vocês têm que ter tempo para estudar e vão colocar vocês nas melhores escolas, vão fazer curso de inglês. Então, a minha mãe se esforçava muito, batalhava muito para dar uma boa educação para gente, né? E meu pai não concordava muito com isso. Ele achava que eu poderia estudar na escola pública, porque naquela época a escola pública não tinha muita... Você está falando dos idos de 1980, 1980, né? Por aí, né? Então, assim, foi uma infância difícil, mas assim, não que eu tenha passado necessidade, eu não lembro disso, entende? Por quê? Porque minha mãe não deixava faltar. E ela trabalhando em fábrica conseguia manter a educação, Exatamente. Uma boa escola. Sempre, sempre. Legal, né? Com a ajuda até das minhas tias, porque a minha mãe tinha um irmão e mais 2 irmãs, que ajudavam na nossa educação também. Às vezes, eu me lembro muitas vezes, assim, da minha tia ajudar a pagar o curso de inglês, e minha mãe estava pagando a escola, sabe? Dava aquele suporte, porque o meu pai não dava dinheiro pra gente. Depois que eles se separaram, meu pai como eletricista, ele trabalhava, chegou a trabalhar na Light, na época, né, assim, numa multinacional e tal, e ele saía do emprego para não dar a pensão pra gente, né? Que cabeça, né? Era assim. Se fosse hoje, ia preso, né? Isso aí. Mas ele chegou a ser preso. Ele chegou a ser preso, A dona Regina conseguiu uma vez. Conseguiu uma vez, mas como ele saía do emprego, então aí ele dava o mínimo do mínimo, né? E aí, assim, eu via meu pai muito assim, na rua, porque passava caminho para ir para a escola, porque eu ia a pé para a escola, encontrava com ele. Era isso, Como o meu era essa relacionamento. relação? Era assim, oi minha filha, essa aqui é minha filha e tal. Mostrando para as pessoas, né? E aí, oi pai, tudo bem? Era assim, entendeu? Não tinha um relacionamento de, vamos encontrar, vamos sair, vou pegar minha filha para passear, meu filho. Não tinha isso, né? E, assim, a família da minha mãe, mais que abraçava a gente, né? Você tinha avós que te abraçaram? Sim, né? Então, assim, eu não sentia esse peso em relação a assim, falta de carinho, né? Porque, assim, eu falo isso sempre pro Marco, né? Eu não sei o que é ter um relacionamento de pai, né? Eu só fui saber mesmo depois que eu casei com ele. Que Deus teve misericórdia de mim. Entendi. Né? Entendeu? Então, assim, eu não sabia o que era, então não me faltava, né? E tanto que eu me lembro, né, quando meu pai morreu, eu não sentia... eu chorava, para você ter uma noção, pastor. Eu chorava, e minha mãe falava assim, minha filha, você está chorando por quê? Eu falei, mãe, meu pai morreu e eu não consigo sentir a dor de uma filha que perde um pai. Qual era a ausência dele? Entende? Então eu falava, meu Deus... Ou seja, você não estava chorando pela morte, estava chorando... triste pela situação. Exatamente. Entende? Então, assim, e aí a minha mãe falando sempre pra mim, você não tem que ter culpa disso. Eu falei assim, não, mas... E assim, eu sempre falava de Jesus pra ele, sabe? Quando eu me converti. Vou chegar lá, né? Mas quando eu me converti, eu falava pra ele. Muito bem.
né? Você parou aí no falecimento do seu pai, sepultamento e tudo mais. Marcos, sua história é lógico, é uma outra história, É uma outra história. mas existem coisas que Parecidas. são parecidas, situações que são parecidas. Sim, Diz pra gente, como é que sim. foi esse seu relacionamento com seus pais, a sua infância? Então, os meus pais sempre fizeram muito para poder... Eu vivia com os meus pais até os 16 anos, eu acho. E eles sempre fizeram de tudo. Minha mãe fazia unha, vendia Avon, minha mãe vendia um montão de coisa. Para ajudar. Para poder ajudar na despesa. Por quê? Antes disso, eu perdi o meu avô, pai da minha mãe. Eu tinha 4 anos de idade. E eu vi o meu avô se matando. É mesmo? Você viu? Eu vi o meu avô dando um tiro na cabeça. Meu Deus. Sério. Você tinha quantos anos? 4. 4 anos. 4. Eu vi essa cena por causa de bebida. Por causa de bebida. Por causa de bebida. E aí, dali, nós tivemos que ir, nos mudar de onde nós estávamos, do Corte 8, para ir para o Parque Fluminense. E chegando lá no Parque Fluminense, o meu pai era novo ainda. Meu pai, quando casou com minha mãe, devia ter uns 19 anos. Então, ele devia ter uns 23, 24 anos na época, né? E ele levou muita gente junto com ele, né? Foram umas 9 a 10 pessoas morar junto com meu pai, né? Meu pai e minha mãe, mais a minha avó, mais o meu tio, mais o meu outro tio, mais eu, minha irmã. Então, era muita gente, né? E isso Morando debaixo do mesmo teto. no mesmo teto. E isso afetou muito o casamento do meu pai e da minha mãe. Né? Porque eram Tinha muita muitas intromissão? interferências. Eram muitas interferências, né? Imagina, um cara com 23 anos, a esposa com 21, era mais ou menos essa idade. 2 jovens. Né? E aí já assume esse compromisso, né, de ter que sustentar muita gente. Arribo de família. Né? Né? Então, isso fez mal para o relacionamento deles. Com certeza fez mal. E isso aí, aos poucos, foi desgastando o relacionamento, foi desgastando. Mas sempre trabalhavam muito para poder nos dar o de melhor. Porque antigamente, né, todo mundo falava assim, não pode faltar comida e não pode faltar... Meu filho tem que estudar numa escola particular, né, numa escola boa particular, e não pode faltar comida. Essa era a visão que os meus pais tinham, né? E que eu acho que os nossos pais tinham, né? E aí, mas aí era muito trabalho, pouco momento deles, né? De marido e mulher, né? De casal. E aí, muita gente ao redor também, né? Então, muita gente opinando, né? E é difícil você manter a sua opinião. Quando tem muita gente dando opinião, é difícil de você controlar isso daí, né? Aí até que chegou o período que eles se separaram. Resolveram se separar. Mas aconteceram alguns você problemas. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu devia ter 16 para 17. Não, acho que antes, 14, Quando eles 15. se separaram? Então você teve um diferencial, você conviveu mais tempo. Convivi mais tempo com os meus pais. Aí o meu pai saiu, a minha mãe e meu pai, os dois saíram de casa. Aí ficou eu, minha irmã e minha avó. Também fomos criados com minha avó. Eu também fui criado a partir desse com momento. a avó também. Minha avó participou muito, porque como ela veio junto conosco, né? Então o tempo todo junto. Ela cuidou muito da gente. Então você já era um adolescente, um jovem, 16 anos? Sim. E aí... Você sentiu falta? Sim. Vocês sentiram o fato do casamento ter se desfeito? Sim. Dava uma... Dava assim, até um porque vazio, sua irmã né? tinha... Não é a mesma coisa, né? 1 ano e pouco só mais nova do que você. Minha irmã também. Minha irmã sofreu mais. Foram momentos bastante difíceis, né? Vocês acham hoje, como casais, agora vou dar um salto na pergunta, como líderes que lidam com casais constantemente, que no caso do filho, da filha, que passa por esse drama de ter um casamento dos pais desfeito, né? As consequências que isso pode ocorrer, vocês têm ideias, já pensaram sobre isso, já lidaram com gente assim? Sim, claro, porque assim, uma família, né, destruída, né, faz com que os filhos ficam meio perdidos, né? Ficam Perde assim, o norte? Perde o norte, porque assim, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, né? E aí? E agora? Os dois não estão mais comigo,
né? Então, referencial, né? Você perde. Isso, os dois têm importância, né? Mas assim, perde o referencial. Naquela época fica eu não sei, sem... mas hoje parece que a criança pode escolher. Hoje Eu não pode sei como é, escolher. me parece, não tenho certeza. Eu não sei na época como era, porque eu não Ficar vivi com um muito com o isso. outro, no caso. No Você caso da ficou Mônica, com- a Mônica não teve Eu opção não tive de escolha. opção, Ela teve não que ficar teve- com a mãe. e você? O meu, eu também não tive, porque como os dois saíram da casa, Você com a ficou com a avó. eu fiquei com a avó. Entendeu? Mas assim, mas os dois ajudavam, entendeu? Não é que os dois largaram a gente, não foi Eles isso. saíram, eu me lembro que eles saíram da casa, né? Porque como assim, eu e Marco, na verdade, a gente namora, eu tinha 12 anos, ele tinha 13, quando a gente começou a namorar. Então, a gente ia até perguntar Falei. isso, né? Porque Entendeu? O primeiro encontro, o Ou seja, namoro. né? Então, Não foi com vou 6, voltar. 7 anos, não, então, O não. primeiro encontro foi com 6, Foi 7 com 6, anos. 7 anos. né? Mas o namoro já é outra história. Já é outra Mas história. assim, eu participei muito, né, dessa situação dos pais dele, porque a gente, antes de namorar, a gente era colega de A gente escola fazia amiga. trabalho né? junto, né, na escola. Fazia trabalho na casa dele. Mas você Era já a mesma tinha- série, você já era a tinha mesma algum série. interesse? O Marco, No início, sim. não. Meio que sim. Eu acredito que sim, né? Não, a Mônica, Acho a que eu Mônica sim. sim. Ah, é? A Mônica sim. A Mônica é? sim, é a É Mônica. porque ele era o galanzinho da escola. Fininho. Alain Delonge. Fininho. Fininho. Cabelo Romeuzinho. Entendeu? Entendi. E aí essa Lá, situação dos pais, né, que saíram de casa foi porque eles entenderam assim, essa casa vai ficar para os meus filhos. Então, aí a mãe foi dele isso saiu, né, e foi morar com teu uma outra padrasto pessoa. hoje, né? E o pai do Marco saiu de Foi morar casa, com foi meus morar avós. com os avós, que Estavam doentes também. Estavam doentes, Os pais, entendeu? os pais do meu pai estavam doentes. Então Sim. ele foi morar junto com eles. Na Ficou verdade, tomando conta dos Ficou pais. tomando isso conta aí. também. Você Isso ficou mesmo. com a avó Aí eu materna. fiquei com minha avó materna. que ficou na casa, É. cuidando dele e da irmã, entendeu? Mas eles assistiam a gente financeiramente. Sim. Né? Eles assistiam financeiramente. Aí meu pai ainda ficou um período, acho que minha mãe saiu primeiro. Meu pai ainda Isso. ficou um período foi isso em mesmo. casa, né? Com vocês. Com a gente, é. Aí ficava o meu pai, eu e minha irmã e minha avó materna. Olha, Aí nos finais de semana. Não, você- não tinha tinha isso. Eu vou ficar não. com um Era Não, assim. não, já não tinha mais. já Eles era também não adolescente. passavam assim, vamos passear, vem aqui levar. Não, já não tinha Não mais. tinha já não essa tinha mais. coisa, né? Até porque nós não tínhamos muito isso de ficar com o pai, ficar com a mãe, sair com o pai, sair com a mãe. Infelizmente, não tinha dinheiro para se fazer isso. Entende? Então, assim, se bem que dinheiro não é desculpa, tá? A gente vê que o dinheiro não é desculpa. a Você gente pode só vê fazer um passeio na É. pracinha do Vai na bairro, praça, né? A vai gente fazer entende alguma isso coisa. hoje, mas lá atrás não tinha muito disso. E por já ser um jovem, adolescente, não tinha. Eu ia jogar meu futebol, ia participar das minhas coisas. Final de semana, nesse período, já namorava a Mônica, então ia para casa dela, ficava lá na casa dela também, né? Tarde e noite. É. Mas é um período muito difícil, um período de adaptação. E eu Agora- creio que nesse problema todo, a minha irmã, eu acho que foi a mais prejudicada. Mais prejudicada? Ela Por foi a quê? mais prejudicada. Porque a gente, infelizmente, a gente acaba tomando Menina, né? partido também, né? A gente acaba Menina, tomando partido de um e mais de nova. outro, né? Pela circunstância. Porque no seu caso especificamente, você acabou perdendo os dois, né? Isso. E você perdeu o seu pai Sim. que faleceu. Tá, sua mãe ficou lá, mas ele acabou que... Sim. Isso aí, mas aí eu fui para um lado, minha irmã foi para o outro, cada um foi tomar partido de um, né? Então, isso aí também é um momento bem complicado Você perderam também. os pais e perderam uma Sim. relação também de Sim. irmãos juntos. Né? Isso. Embora a gente continuava morando Sim, sim, junto, sim. tá? Mas aí um puxava para um lado, outro puxava para o outro, né? Porque foi uma situação também bastante Porque desagradável. numa também. separação sempre... a gente sabe, né, pastor, que não é sempre um lado só que está errado. Não. Os dois. Os dois Os têm, dois, né? é. Mas há um momento que acontece algo, né, Que aquele fica mais aquele marcado. fica mais marcado, É. né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, nesse período, né, meu pai estava passando por um problema maior, né? E foi quando começou toda uma história com relação à igreja, com relação à Maranata. Conheceu o pastor Cassiano. Ele passou Ele se num converteu ar no livre. primeiro, né? O seu então, pai. o Mestre Antônio. Mestre isso aí. Antônio. A Mônica era muito católica. Ela ia muito na igreja. Eu não. Eu ia só para poder estar Acompanhá-la. próximo dela. Pra poder me ver. A minha ida à igreja era para isso, para Negócio estar era próximo ela dela. com- Ela não, ela participava de grupo jovem da igreja, tudo.
E aí ela tinha vontade de estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. E na igreja lá que nós frequentávamos, era um folhetinho, né, o domingo, né? E ali não vinha muita coisa, né? E aí, nessas conversas aí com o meu pai Começou a pregar o evangelho. Eu ia lá na casa dele, o pai dele sempre falava comigo, né? Ele falava, mas você vai na igreja católica? Eu falei, eu vou. Ele, então, mas aí, você se sente bem lá? Eu falo, não, porque assim, desde criança eu ia para a igreja católica, Acostumada, né? né? E e é engraçado que a minha família não ia para a igreja católica. Minha mãe, minha avó, eu ia sozinha. Eu ia com as minhas amigas da escola, que eu ia elas iam com as mães, com os pais, e eu ia junto. Porque a minha família era aquela católica de só dizer que era católica, né? E aí, como era tudo no mesmo bairro, e assim, a gente não tinha muitas novidades, entendeu? Tipo... Programações, eventos. E as programações eram o quê? Festa de escola, de bairro, Festa e da festa da igreja. igreja. E a igreja tinha aquelas festas de barraquinha e tal, então tinha... Os quermesses. Isso, dança caipira. E a Igreja Católica era famosa por ter uma quadrilha, né, que chamava... bem legal. Muito legal. E aí a gente ia pra, né... Nesse caso... Crescemos assim. Os nossos queridos católicos, eles acabavam que tinham um desenvolvimento maior nessa questão da... Isso. O envolvimento da comunidade. da comunidade que ia à igreja, né? Porque eles tinham essas quermesses, essas festas, essas coisas todas. E era muito legal. A gente ficava contando. A festa da igreja. A festa da igreja. Vai ter a festa da igreja, vai ter a festa da igreja. Ficávamos contando os dias para poder... Porque aí lá se juntava todo mundo, né? Era muito legal. E tipo, aquele grupo de quadrilha, né, caipira, dançava numa escola, dançava na outra, dançava na igreja, sabe? Era tipo isso. Então a gente ia rondando, né, E você nesse lá, período. só perseguindo. Ela dançava, eu não. Você nunca foi um bom dançarino, não? Eu ficava só de gavião, só. Então, Ela que assim, dançava. eu ia à missa e eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, né? Eu fiz tudo que era para fazer e participava do grupo jovem da igreja. E namorando. E namorando. Como é que vocês armavam esse esquema, por exemplo? Vocês não tinham um esquema montado assim, pô, vou namorar, daqui a tantos anos vou casar. Vocês trabalhavam nesse sentido? Ou era um namoro assim sem... Tinha um sonho, né? Não, Começou tinha sim. sem, mas depois começamos a arrumar as coisas, né? Porque imagina, a gente não aconselha. E o pior é que aconteceu um pouco com as nossas filhas, tá? Mas nós não aconselhamos ninguém a namorar com 12, 13 anos. Eu ia perguntar isso, cara. Um namoro muito longo... Deu problema pra deu gente. problema. Entendeu? Então, assim, Mônica casou grávida, porque você não consegue ficar... Manter Você não consegue. esse tempo todo. Não consegue. Então, imagina, ó, um dia até nós estávamos conversando a respeito. Eu estudava com a Mônica todos os dias, de segunda Na a mesma sexta, sala. na mesma sala. É. Tá. Aí, Iam juntos para a escola, voltavam? Não, ela Não, porque eu ela morava- vinha de um de um canto, eu local, vinha do de outro. outro. Nós encontrávamos no meio. Sei. Ela morava na pré-história, eu morava na civilização. Entendeu? Isso era o que ele dizia. Porque era engraçado. Porque era calçado, onde eu morava era calçado, onde ela morava era barro. E era engraçado que era assim, ó, tinha uma rota, um caminho, a nossa escola era aqui. Aí ele vinha Aqueles pra cá caminhos com e eu ia matos, pra lá. Entendeu? Eu ia pra cá e ele ia pra lá. Os bárbaros. Então ele falava pra cá, era Civilização. É onde eu morava, que era calçado. Onde ela morava era Terra. tinha uma parte que não era calçada. Era barro. Então, aí Ele nós me levou pra começamos. civilização depois. Aí nós começamos com 13 anos. Gostou Um dela? bandido, né? Uma figura que Vale nada. gostou dela. Chamou de bandido. Te chamou, já era. Tá gravado agora. Não, aí como acontecia isso? Então, aí nós começamos a namorar, um namoro inocente, na escola. Aquele namoro assim que dava aquele beijinho. Nós estamos falando de 1988, 89, né? Nós estamos falando... Outro dia, De pô. 80, Estava na sexta série, era série ainda. 86, né? Então era assim, era um namoro de beijinho, assim, estalinho, e vai para um canto, eu vou para o outro, né? E aí as coisas foram começando... Vocês foram crescendo, né? Aí as coisas O negócio começou a começaram ficar sério. a ficar encorpadas, né? Aí eu visitava a Mônica, por exemplo, só no domingo. Começou assim, no domingo à tarde. A avó dela permitia que eu fosse lá no domingo à tarde. Isso porque a gente namorava escondido de início. Aí a minha avó Descobriu. descobriu a gente. Minha avó descobriu a gente. Claro. Porque uma vizinha falou
A que a nossa gente estava... professora, né? Dona Lia, foi minha professora. Foi professora dele. Ela falou, a gente estava demorando para chegar em casa, porque eu falava assim, Marco, você não me leva até perto de casa. Ele me levava até quase perto de casa e eu falava, um dia minha avó Alguém vai vai ganhar. ver. Aí foi dito e feito, né? Aí a minha avó falou, agora vocês vão namorar dentro de casa. Foi a própria avó dela que sugeriu isso. E Foi vocês tinham inteligente. quantos anos vocês tinham aí? Devia ter 14. 15 14, anos. 15 anos. Foi a própria avó, mas por segurança. Entendi. Foi mais por segurança. Ficava aos olhos da... Por dela e também por segurança também, que Ficar na como eu rua, falei, é. onde Mônica morava, era assim, era mais... Era mais ermo. A iluminação era precária. Não, Era assim mesmo, agora, era verdade. Sem Era zoar, verdade, né? era verdade. Sem Você zoar, tô mas era assim, era mais confirmando. difícil, né? Era mais deserto. As ruas de Caxias foram asfaltadas outro dia. Começou a melhorar. Nos bairros. Não, Não é vou verdade. ficar citando nomes, mas... Verdade. É verdade. Aí eu comecei a namorar assim, no domingo. Aí depois passou... Além Gramacho, né, pastor? A galera lá, além Gramacho. Aí depois começou para sábado e domingo, aí depois começou sexta, sábado e domingo, aí depois quinta, sexta, sábado e domingo. Foi aumentando. Aí foi aumentando os dias, né? Aí quer dizer, já saía E da aí escola, vai aumentando ia pra casa. também Sim, A intimidade. as intimidades. A intimidade, sim. E aí, até que nós começamos a nos envolver e não tinha muita coisa assim também de você falar... eram conversas que nós não tivemos e que nós, com as nossas filhas, Instruções, principalmente algumas ela... instruções. Sim, Alguma, principalmente Mônica. A Mônica falou muito com as meninas, embora elas começaram a namorar cedo, mas a Mônica falou muito Alertou com as meninas. bastante, Mas nós não aconselhou. tínhamos isso, porque ela perdeu o pai logo, foi criada com a avó. Os meus pais... Faltou essa também- presença, essa faltou orientação. Não tinha alguém pra entendeu? Até aconselhar, porque, assim, a pra minha ajudar. avó era uma, assim, a minha avó era uma guerreira mesmo, sabe? Porque ela Minha perdeu avó. o esposo A minha cedo. avó perdeu o meu avô com 27 anos de idade, ela não casou Nunca mais. mais casou. Não, teve 4 filhos, perdeu, né? O meu avô morreu eletrocutado. Ele pisou no fio, né? Que ele avisava todo mundo que tinha um fio lá na rua. E ele foi lá e pisou nesse fio. Saiu muito cedo, estava escuro, ele pisou, morreu eletrocutado, né? E a minha avó costurava para fora para ganhar dinheiro, educando os filhos ali. Então, assim, era tudo... E mesmo assim ela me ensinou a ler. Porque quando eu ficava com ela sempre me colocava para estudar, sabe? Me ensinou a ler. E não tinha muito estudo, né? Mas assim, era tudo com muita dificuldade, mas ela conseguia me dar esse suporte, né? Só que conversar sobre namoro, essas coisas, era... havia todo um tabu. Isso, era um tabu. Hoje ainda existe. E Agora, como é que vocês fizeram? Vocês namorando, já em casa, domingo, já com alguma permissão, vamos dizer assim, e aí acontece essa situação. Então, aí que nesse não mude de período- chamar de tragédia, que não é uma tragédia, É, algo normal Sim. que acontece com casais que às vezes falta uma orientação, falta objetivos mais claros e acabam se deixando envolver pela sede ou pela... Uma certa liberdade com oportunidade. Mas Porque o combo, apetite né? sexual ele existe a partir de uma Sim, certa idade, sim. tanto no homem como na mulher. Vocês têm saúde. Sim. São namorados, vivem juntos, namorando desde os 12 anos. Sim. E só tiveram um momento de maior intimidade já na 8ª série, já perto de terminar o... Não, ainda foi assim, ainda foi mais um pouquinho pra Foi frente. mais, foi mais. Porque foi assim, a gente segurou bem. Olha, é verdade, porque Mas é. geralmente Então, essas assim, coisas A acontecem 8ª antes. série, na oitava época, era série? 16, 15, 16 Isso aí, anos. né? isso aí. Aí o que acontece? A gente foi estudar numa outra escola, no ensino médio. Porque essa escola era só até a 8ª série, né? A gente foi, que hoje é o Unigran Rio, ali em Caxias, né? Vocês foram para a A mesma gente escola? foi pra mesma escola, de novo. Cara, você não era fácil. né? Isso aí. E se ele armava os esquemas? E aí... Ele armava os E aí lá a gente fez ensino médio e fomos fazer faculdade, né? No caso, na época a gente fazia um técnico, né, no ensino médio. isso. Tinha isso. que Tinha. Eu estudei o curso normal, né? Tinha o Eu fiz normal e professora. contabilidade. Ele Técnico fez. e contabilidade. Isso. Ele fez contabilidade, né? Já quando eu estava... Aí a gente fez faculdade ali, começou a fazer faculdade no mesmo... Que era ensino médio e tinha faculdade, né? Na mesma unidade. escola. Isso. Aí, o que aconteceu? Quando eu engravidei, eu já estava no 7º período da faculdade.
entendeu? Já estava no 7º período? 7º período, tá? Eu devia ter... Eu ia fazer... Não, tinha 19, né? 19 anos. 19. Né? Porque a gente emendou, né? A gente fez ensino médio... Vem cá, mas vocês tiveram um encontro e ele engravidou em seguida? Não. Foi uma coisa assim... Tem gente que é assim, né? Tem gente que é Foi assim. mal feito, mas, na tudo bem, verdade, mas- na verdade, quase isso. Foi quase isso, né? Entendeu? E aí, assim... Como é que quando... vocês lidaram com isso? Então, Quando foi um descobriu- desespero, pastor. Foi um desespero. Levar essa Por quê? notícia para tua avó. Primeiro, porque eu achava assim... Só teve uma tia minha que casou na igreja, né? E minha mãe não casou na igreja. E eu falava assim, eu vou casar na igreja. Que minha avó vai me ver casando na igreja, tal. E eu falei, agora, como é que eu vou falar pra minha avó que eu tô grávida? E olha o que eu fiz. Quando eu falei assim, cara, eu engravidei. O Marco falou, não, você não engravidou, não é possível. Não, que isso? E eu falei, cara, eu não tô Como? tomando... Como? Eu não tô tendo... Você engravidou. Como? Não tinha, né Não fala de novo, não. Vou falar não. preservativo, nem nada. Não estava usando nenhum método contraceptivo. E aí eu falei, gente, não é possível. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu me lembro, eu fiz uma... O cara faz depois pergunta como? Ó, eu marquei uma consulta, né? Nesse período, a gente tinha ficado noivo, lembra? A gente estava noivo. já Aquele estava. noivo, Já assim, estava que... no caminho de Emaús ali, Isso. se preparando para o A casamento noivo, né? A gente estava fazendo, até começando Fazenda. uma obra lá na casa dos seus pais. Dos meus pais. Porque como os pais dele tinham deixado a casa para ele falou assim, vou deixar minha avó morando com a minha irmã embaixo e a gente vai preparar. construindo em cima, né? E foi uma coisa assim, que a gente ficou noivo, escondido também, a gente já namorava, mas a gente... Tudo errado, mano. Tudo errado. Nossa, minha avó falou pra caramba, nossa, como você fica noiva assim, só você e ele? Entendeu? Falei, nossa, mas a gente fazendo tudo errado. E aí, eu engravidei, eu falei, e agora? Como é que eu vou falar Tem isso que pra minha contar avó? pra vovó. Aí eu marquei uma consulta médica, troquei a minha aliança de dedo, fingindo que eu estava grávida. Que eu estava grávida, que eu estava casada. Que eu já estava grávida, né, com medo de... Falei, Ela foi e sozinha. a vergonha que eu tinha até de ir no médico. Porque para mim aquilo era uma coisa, né? Eu falei, como é que eu vou chegar lá e falar que eu fiquei grávida? Hoje em dia isso daí é uma coisa mais normal, né? Não tem problema. Mas isso era porque eu fiquei tão assim... indignada comigo mesma, sabe? Assim, decepcionada comigo mesma. Porque eu falei, cara, eu vou dar uma decepção para minha mãe, para minha avó. E aí, chegou lá, eu fiz um exame, né? Aqueles exames de laboratório, né? Laboratório não, de farmácia. E aí, constatou que eu estava grávida. Aí a doutora ainda me deu meus parabéns. Ai, que bonitinho, 19 anos, já tá casada. não sabe. E eu chorando sabe por casar. dentro. Então, eu fui escondida. Minha mãe não sabia, minha avó não sabia, ninguém sabia. Já estava já de... Já de- de- estava de duas grávida, né? semanas. Por aí. Aí quando eu falei pra ele, ele falou, e agora? Eu falei, agora a gente vai ter que ir. Vai ter que contar. Contar. E você tem que né? ir junto. Tem que ir junto. E aí a gente contou primeiro pra sua mãe. Foi pra minha mãe. Né? Que de todos era o mais... A pessoa que mais a gente achou que ia receber melhor. Né? E recebeu mesmo. Porque ela sempre falava assim, quando vocês casarem, a pessoa eu ter netinho, não sei o quê. Ela sempre falava muito isso, né? E aí a gente contou pra ela. Por quê? Porque a gente não tinha... Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Assim, sabe? Eu pensei isso. Eu falei, e agora? Porque para mim foi uma coisa assim, justamente por causa da minha religião, né? Que eu tinha aqueles ensinamentos ali. Eu falei, gente, isso não é aceitável dentro da minha religião também, né? Eu fiz uma coisa errada. Certo. Então vinha uma acusação na minha cabeça. E aí a gente foi bem recebido, né, pela sua mãe. Ela falou, olha, agora já está feito. Vocês não têm como voltar atrás, né? Porque na minha cabeça, eu falei assim, e agora? Será que eu tenho que tirar esse bebê? Sabe? Eu cheguei a pensar isso, pastor. Porque eu não tinha essa Vocês orientação. eram só estudantes. Só estudante. Eu já estava trabalhando. Eu trabalhava no banco. Não, o Marco já tinha começado a trabalhar no você banco. trabalhava. E eu trabalhava numa tanto que tava escolinha. fazendo obra. eu já estava eu Mas a trabalhava sua numa mãe, escolinha então, de recebeu bairro. bem essa situação. Sim, aí eu contei. A minha mãe A mãe dele recebeu recebeu bem. bem. Agora A vai sua. para Aí, a outro minha. lado da Agora a família. dela já foi um A pouco minha mais. mãe já ficou, né? Minha mãe e minha avó já ficaram um Ficaram mais pouco decepcionadas. decepcionadas comigo e tal. Mas é aquilo, né? Tem que andar, vamos Tem lá. que andar, até porque minha mãe também ficou grávida de mim antes, né? Só que ela tinha aquela projeção de que eu ia fazer diferente. Porque eu tinha estudo, porque eu estava estudando. Porque até então, assim, na minha família, eu era a primeira que estava fazendo uma faculdade. Pra É você ter uma interessante noção. como a gente pensa às vezes que hormônios se convertem Isso aí. e que eles podem ser educados.
Verdade. Ou seja, hormônio é hormônio. Hormônio é hormônio. Ou você administra, Sim. ou eles vão tomar conta de você. Verdade, verdade. Não é verdade? Eu Isso já aí. ouvi dizer que um pastor dizendo que hormônios não se convertem. Não se converte. Não é. Não se é? convertem, meu irmão. Não. Isso aí. Você que tem que tomar decisão e fugir. A Bíblia diz, foge Isso aí. dos desejos da carne. Isso. Porque eles existem, estão Existe- aí, a gente tem precisa como, administrá-los. né? Isso não aí. é? Independente, né? Agora, só abrir um parênteses, depois a gente volta. Como é Aham. que vocês, suas filhas, sabem da história de Sabem, vocês? sempre souberam. Como é que Sempre vocês souberam. administraram Ela fala isso diante tudo. da... Ela fala tudo. Eu falava tudo mesmo. Porque eu já ouvi casos de histórias, por exemplo, de filhas, até filhos, falam assim, meus pais faziam, por que eu não vou fazer? Então, Não, às mas aí vezes- está um diferencial aí, porque Eita. assim, através do nosso erro, É. né, nós começamos a educar, principalmente Mônica, começou a educar as meninas de uma forma diferente. Ela falava, eu fiz isso e deu errado. Deu ruim. Passei por isso. Isso aí. Então, Então eu não quero isso pra você. E quais então foram as faça. consequências? Então, quando a gente. Práticas. Quando eu engravidei, aí a gente começou aquele processo de vamos casar, casar. acelerar, né? Tanto que, como ele já morava com a avó e a irmã, eu fui morar com eles. Ah, você já foi Entendeu? morar. É quando a gente casou, a gente foi morar. Casaram junto com a meses avó. depois, então? Meses Foi. depois, né? E aí, tanto que a gente nem quis casar na igreja, porque eu falei, cara, se a gente for casar na igreja para esperar, naquela época aquela coisa para você marcar o casamento, demorava, A né? barriga vai crescer. E aí a barriga vai crescer. Como é que Eu não vai chegar queria, primeiro? Como é que vai chegar eu não primeiro queria no altar? casar com a minha barriga grande, né? E aí a gente não casou na igreja, a gente casou só no civil, né? E quando a Renata estava para nascer, o Marco foi demitido do banco, né? Foi. Não, foi depois, né? Não, a Foi- Renata nasceu dia 4... Dia 4 de É uma história setembro. meio louca É, pra é. gente, né? A Renata nasceu dia 4 de setembro. A gente casou 14 de fevereiro. E a Renata nasceu 4 de setembro. De tá? 92. Isso. Só que. 92 foi um ano singular. Então, Foi, então foi. 92 foi... Por Tudo quê? acontece no Tudo 92. aconteceu em 92. Por quê? Dia 14 de aconteceu em fevereiro. 92. Olha a noção. Dia 14 de fevereiro, Você discorda. a gente casou. Não, nós nos Ah, casamos. A gente nós casou. casamos. Dia 19 5 dias depois, de fevereiro, eu fui chamada para um concurso público da Prefeitura de Prefeitura. Caxias. Isso. Que eu tinha feito, que tinha 2 anos que eu já tinha feito esse concurso. E aí eu fui chamada. isso em fevereiro. Em fevereiro. Em outubro, Eu assumi uma matrícula da prefeitura. Setembro tem... É. Aí setembro tem o nascimento da Renata. É. Correto. Isso aí. Aí, em outubro, a Renata nasceu dia 4 de setembro. Dia 8 de outubro, eu fui mandado embora do banco. tudo em 92. Isso. Um Isso mês aí. e 4 dias depois, eu fui É. mandado embora do banco. É. E aí, em 92 ainda, nós aceitamos a Cristo. Por quê? De vez Um em ano, quando. 92 Isso. é um ano, Esses é o grandes ano. acontecimentos. É Isso o aí. ano. Diante dessa situação toda, a gente frequentava, de vez em quando eu ia na Maranata, lá no Forninho. A convite do Pai mestre, do Marquinho. É. meu pai, Às vezes mestre ele Antônio. não ia. Às vezes Eu ele não ia. não, ela ia. Por quê? Eu conversando com ele, ele falava assim, como é que é lá na igreja? Ele falava, eu falei, olha, a gente vai lá, vocês leem a Bíblia? Não. A gente quase não lê a Bíblia, a gente lê um folheto lá e tal. Aí eu falei, poxa, mas eu tinha muita vontade de conhecer mais a Bíblia. Eu tinha muita vontade, porque eu tenho essa sede de aprender mais. Eu falava isso pra ele. Ele falava, então vamos lá na igreja. Eu falei, mas chegar lá na igreja, eles vão ficar me obrigando a ir lá na frente, aceitar Jesus? Porque eu ia em algumas congregações, né, perto da minha Visitar, casa, visitar, e tinha muito isso, assim, você não quer ir lá? E, tipo assim, uma força, Pegava né? você pelo braço, É quase que isso. levava lá na frente. E eu falava, eu não vou. É isso aí. Era tipo isso, né? E aí eu falei, não. E Você eu, não vai, não? Vou te ajudar um pouquinho. Vou te levar. pastor, e o irmão da minha mãe, ele era, né, de uma igreja, que quando ele chegava na minha casa, na casa da minha avó, a gente tinha que desligar a televisão. Porque Era ele, super não, radical. ele não aceitava que a gente visse televisão com ele lá, presente. Então era tipo isso, era uma coisa. Dava né? ordem na casa dos outros. Isso, aí eu falava assim, eu que não vou para essa igreja, nunca. Meu Deus, muita rigidez, né, nas coisas. Eu falei, não. E aí eu fugia disso, né? Mas ao mesmo tempo, eu queria conhecer, porque queria conhecer mais a Bíblia. E aí o pai dele falava, vamos. Aí eu fui uma vez na escola bíblica, na Maranata.
Escola dominical. De escola dominical. Aí eu gostei, né? Eu Estudo falei, da cara, palavra. ninguém ficou me chamando para ir lá, né? Lá na frente e tal. E aí eu fui, e eu falava, Marco, vamos também. Tal. Ele, não quero Isso ir foi não, quando? não sei o Quando quê. você foi Isso antes da gente casar ainda, Foi. já era assim. 92. Isso. Não, foi 91. 92, por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente se converteu, a gente já de vez em quando ia na Maranata, entendeu? Já faziam visitas. assim. Isso, porque o pai dele já estava indo, Chamaram né? para ver o coral. Coral Isso. Filadélfia, né? Coral Filadélfia. Década de 90. A irmã do Marco já estava estourando frequentando. a boca do balão. Isso. Aí tinha um grupo Eco Prisma, que Renascer, funcionava direto. na sua casa antes, lembra? Tinha um grupo Quando Eco, seu pai... Tinha um grupo Eco. O que seu funcionava lá em Juarez. casa. Era um pequeno grupo diferente. Isso. Só É. o nome que era diferente. É. Seu Juarez e a irmã Janete, né? Pastor Rômulo, na época, né? Que era baterista lá da igreja. Então, a gente já ia de vez em quando. Só que, dentro do meu coração, eu falava assim, meu Deus, se eu me converter, se eu aceitar Jesus, o Marco não vai. E aí, olha só a confusão. Já teve problema na minha família, na família dele. Né? Então, Agora já vou vai criar um separar conflito. por causa de igreja. Né? Eu falei, não, eu vou caminhar para um lado, ele vai caminhar para o outro. Eu falei, eu não vou para igreja nenhuma se ele não for. Mas isso, eu não falava com ele, tá? Eu gostava de ir lá, falava, não, vou ficar indo lá, ser amiga do evangelho, né? Porque eu gosto muito e tal. Nisso eu parei de ir na minha igreja, né? E aí, quando a Renata nasceu e que ele foi demitido, um mês depois, né, a gente foi na Maranata, mas assim, o pai dele conversou com a gente, porque como ele ficou assim desesperado, uma filha recém-nascida e perdeu o emprego, né? E eu falei, olha, eu ainda vou demorar mais uns 3 meses para receber meu salário, né? Porque eu não sei se é assim agora, mas no emprego público, na escola, você demorava 3 meses para você receber o seu primeiro salário. Eu falei, como é que vai ser? Depois que era chamado, né? Eu falei, como é que vai ser? Né? E aí o pai dele conversando com a gente, chamou a gente para começar, orando com a gente. Serviço público ainda é assim. Eu acho que ainda é assim. Ainda é assim. Acho que ainda é assim. Prefeitura, É um estágio probatório que a gente tem. O salário vem a partir do 4º mês, incrível. Isso aí. Aí, quando a gente começou a conversar, depois que o pai dele conversou com a gente, né, mandou a gente ler um salmo, não foi? E aí a gente, né, foi conversar. E eu falei, Marco, eu tinha muita vontade de ir para a igreja, de aceitar Jesus. Mas eu não sei como é que vai ser. Por quê? Porque eu vou ter que andar com uma Bíblia, os outros vão rir de mim. Eu achava isso, era o que eu pensava. E como é que vai ser? E aí ele, poxa, eu tinha muita vontade também. Só que eu tinha medo de você não ir. Ih, um acabou com medo do outro. Exatamente. Faltava E aí comunicação. eu falei assim, vamos aceitar Jesus? E aí ele falou, vamos. Nós nos ajoelhamos no nosso quarto. Em casa. Entregaram a vida para Jesus no quarto. Na nossa casa. Olha que legal, né? Na nossa que casa. nem era a nossa casa. Nem A gente era a tava nossa morando casa, num quarto, né? Era Tava num morando quarto que num a gente quarto, morava. na casa embaixo, né? E foi ali que nós A aceitamos obra Jesus. estava em obra Porque a ainda. obra Isso. estava em cima ainda. E a Depois gente- vocês oficializaram isso na igreja? Isso. Aí nós ficamos aqui, a expectativa. É. As expectativas foram Eu me lembro criadas, que foi numa né? quinta-feira a gente foi. Temos que ir na igreja agora. E quando o pastor falar lá, tem que ir lá para frente. É. E já fica aí, chegamos na igreja, o pastor aí com os louvores, tudo, pastor Cassiano não pregando, sei nem aí o que ele a gente pregou. pensando assim, fala logo. Quando pra ele gente ir na acabar, a frente. gente tem que ir lá na Fala frente. logo pra gente ir na frente, pastor Cassiano tá lá, dá glória a Deus. Porque a dá gente ouvia Glória a muito. Deus! Dá glória a Deus! E a gente tá lá, fala agora pra ir na frente, fala. Doido pra fazer o apelo, ele não a faz. expectativa, né? Ele, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Eu Deus. me lembro que ele irmão. cantava aquele hino, né? Assim, eu tenho em mim um canto de vitória, né? Que foi escrito, poxa. Eu lembro dessa canção, que ele Sim, gostava muito de cantar. Sim, cantava muito. E aí, quando acabou, a gente foi lá na frente, porque a gente tinha uma marca, assim, né, dessa vergonha, né, entre aspas, de andar com a Bíblia, de aceitar Jesus, de falar. Hoje os é amigos, modinha, hoje como é que modinha, Os mas amigos antigamente- iam ver isso, os colegas, né? Então, aí a gente sabia que a gente tinha que declarar isso, para que fosse assim. Uma decisão pública. É, isso. Então a gente estava esperando o culto acabar e a gente falou: isso aqui, depois que a gente Hoje é o fizer dia. isso. Hoje é o dia. Isso. E foi assim, né? E desde então a gente está caminhando com Jesus na Maranata. Aí foi isso aí, tudo foi em 92. Tudo aconteceu em Tudo aconteceu em 92. Os 92. grandes, as 92 grandes foi o decisões. ano. Só nos É. batizamos em 93, porque antes ficamos 8 Ficava meses um tempo, na não classe tinha de batismo, né? Era batismo. Nessa quatro. época não tinha escala de mensagens, de pregações, não? Não, nessa época. Não? Não. Um certo
Ariá, que não aparecia por lá Não, pra lá pregar, em não ia Caxias era não. Naquela época não tinha nem tinha rodízio? Tinha rodízio. Não, tinha rodízio. O pastor Cassiano, se eu não estou enganado, ele ficou Um tempo, período. né? um período de 10 ou 11 anos Sem entrar, direto lá. direto. Até porque também naquela Tava época nós estabilizando. éramos poucos pastores. Poucos pastores. Era o pastor Paulo, E pastor ele Davi, conhecia bem também o local. o pastor Paulo, pastor Cassiano, pastor Davi Silveira Isso. e eu. É. Os outros pastores vieram chegando depois. Pra ajudar. Para chegar. A igreja também foi crescendo a partir desse processo. Entendi. Né? Pastor Silvio. Pastor Silvio, Aí perdão. foi quando o pastor Silvio Passos, aí o pastor Pastor Cassiano Silvio adoeceu. assumiu em 2000, não, em 94, né? Então, aí o pastor Cassiano adoeceu, Isso. aí veio o pastor Silvio. O pastor Isso. Silvio que nos batizou. Porque foi em 94 que inaugurou Foi a em igreja 94, exatamente. que a gente está hoje. Que inaugurou É. a igreja Só- lá naquele Não, endereço. Só que nós pegamos o pedacinho do forninho, Pegou né? ainda o forninho. É. Aí em 93 nós nos Eu me lembro de batizamos. pregando lá algumas vezes no forninho. Sim. Eu me lembro de vigílias, igreja Tinha lotada até a vigília. boca, mas não tinha janelas, tinha poucas janelas. Negócio de 2 ou 3 janelas, isso aí. um corredor. Era vasculhante, era Chamava- vasculhante. Na exatamente. ceia já se fazia 2 cultos. Duas ceias, eu me lembro de ir pra lá. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, no primeiro culto. É. O pastor Paulo me escalava para ir lá. Então Aí tinha a que pregar gente... no primeiro e no segundo. A gente entrou logo em seguida no Coral Ebenezer. Fazia escala, E exatamente. aí tinha uma ceia, o coral cantava, na ceia era o outro. Aí no outro mês trocava. A primeira Invertia ceia os era o corais. Ebenezer, na segunda era o Filadélfia. Legal. Era assim. Era muito legal. Aí quando nós Tinha 2 passamos, cultos à tarde também. aí nós passamos a frequentar mesmo a igreja. Aí nós entramos logo pro coral. É. Era um coral de jovens. Coral de jovens. O coral jovem Ebenezer. Ebenezer. Nós saímos em 3 ônibus. Cara, tinha uns 100 jovens naquele coral. Era isso aí, eram 3 ônibus que nós saíamos. Era muito maneiro, muito legal mesmo. Eu, Os caras cantavam com unção, hein? eu não, eu ficava no canto. Eu Marquinhos canto. O maestro era o... Começou Era com o Ezequiel. Com Ezequiel. Ezequiel. Mas o Negão, ele era muito legal, porque assim. É não porque ele queria falava saber, assim, ele falava, eu sou ele falava, negão. olha pro nariz do Negão, olha pro nariz do Negão. E aí a gente olhava e todo mundo se divertia, né? Aí ele juntava o pessoal. Ele não queria saber tinha quem era essa soprano, quantidade quem de mais era... pessoas. O negócio dele era assim, soprano contrato, grosso e tenor. soprano fino. Soprano grosso, soprano fino. Mas ele juntava o pessoal, sabe? Era muito legal. Agregava, né? Era muito legal. A juventude toda estava no Ebenezer. né? Todo mundo. É. Aí nós saímos em 3 ônibus, cara. Era complicado de administrar isso daí, né? Aí passamos por essa fase aí, depois veio Jurandir, depois veio Veio Jurandir, Jurandir, e depois- que era um rapaz que era da Marinha, ele veio do norte pro Rio, aí ficou Depois na Maranata. Aí depois veio o Adonias. Aí nós ficamos nesse período com eles ali. Aí depois a Mônica teve nódulo nas cordas vocais. Aí teve que parar. Aí teve que parar. Eu não cantava nada. Mas Deus eu é tão ajudava na maravilhoso. administração. Deus é tão maravilhoso que já era a Sônia e o Adonias e a Sônia era fono. Entendeu? E ela começou a me ajudar. Fez um tratamento né? 0800 com Eu Mônica. ia para o ensaio e ficava fazendo, entendeu? A esposa do Adonias terapia, era exercício, entendeu? Foi, Você era o carregava caixas, ajudava no ônibus. na verdade, Isso aí, era assim mesmo. na verdade, tipo, quando a gente entrou no Coral Ebenezer, o Marquinho entrou mais para ajudar na organização, porque ele cantava, eu lembro quando ele cantava, Ezequiel falava assim, tá desafinado. Ele falava assim, o ouvido do Negão tá percebendo um negócio errado aqui. Aí ele falava assim, sem o Marquinho. Aí sem o Marquinho, agora tá Não, mas perfeito. dava também, não só eu. Cantava com o Marquinhos e sem o Marquinhos. Aí ele falava assim, Marquinho. Não. Aí ele falava, Marquinhos, você mastiga a água, você só faz assim, ó. Na hora Mastiga não a saia água. nenhum Levanta som que vai a dar mão, perfeito. glorifica a Deus nessa hora, entendeu? Pra levantar. Aí levantava a igreja, entendeu? Não canta, só glorifica. É porque tinha ele e tinha mais Mas dois que eram sabe assim. aqui, ó, tem o Mateus. Olha, mas Ó. tem gente que não sabe fazer isso. É. Tem maestro que não sabe fazer isso. Esse cara era gente boa. E aí cara. Ele todo mundo tudo levava na de maciota. boa. É. E Não bota- descartava ninguém. Não descartava Ele ninguém. não descartava ninguém. Tinha uma menina que o nome dela era Erli. Ela era desafinada pior do que eu, 2 vezes mais. Tinha o Mateus da Margarete, que era desafinado Mateus toda a Jesus vida. fez milagre. Mateus fez uma campanha forte, irmão. Porque De ele jejum e dirige oração. louvor, cara. Ele dirige louvor. Hoje ele fez Aprendeu. uma campanha, ele fez Aprendeu. uma campanha forte. Ele deve ter. Não, mas Fez ele uma deve ter entrado campanha Deve ter numa- feito a aula de canto, Ele né? se preparou numa aula de Sim, canto, uma aí coisa tá. assim. Ele disse que isso. Aí tinha eu, a Erli, Alexandre
e o Mateus. Éramos nós 4. Entregou todo mundo na mesa. Nessa hora, Ezequiel falava assim, nessa hora vocês levantam a mão, glorificam ao Senhor. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Mas era muito legal. A gente que não sabe do tratado, fica pensando assim, pô, mas que jovens... Ungidos. Ele só falava assim, não fica calado, você faz assim, ó, entendeu? Porque senão faz uma mímica e glorifica o Senhor, levanta a mão. E nessa hora vai dar tudo certo. E a gente ficava esperando o dia do ensaio, cara. Era foi muito legal. Ele teve uma participação muito boa, muito grande. Olha, pra você ter uma noção, a gente ensaiava às vezes 3 horas da tarde no domingo, né? E a gente ficava direto pro culto. Né? Legal. Era muito legal. Vem cá, e como é que foi esse desenvolvimento, esse crescimento de vocês até vocês desembocar, de repente, como líderes de casais, não é? Tá. E hoje vocês são bem... Hoje não. Há muitos anos vocês estão trabalhando com casais. Como é que houve essa transição, né, do Marquinho de cantor... Cantor lírico. Abusei agora. Então, quando o Mônica ficou com nódulo nas cordas vocais, eu fui pro Shalom, cara. Aí eu falei, cara, não dá pra representar. Não, e lá no coral... Não tem nada a ver com... Shalom é o grupo de teatro. Lá no coral, Ezequiel falou que você era o presidente do coral. Ele me botou como presidente. Olha só, de desafinado virei presidente. Olha só. Isso é tudo esquema que ele monta, entendeu? Pra pessoa se sentir. O que é presidente? Que organizava tudo, as saídas do coral. Falando que ele organizava tudo, até o ônibus. O ônibus. Mas não é uma estratégia inteligente desse maestro? Ele foi muito inteligente. Ele pega uma pessoa que não está se saindo bem dentro dessa área que é o cantar, né? Mas aproveita ele em outras áreas. A pessoa fica ali, ele não é descartado, não se sente jogado fora. O cara é um cara inteligente. E nessa época eu lembro que tinha assim, a gente tinha que olhar a roupa das meninas que iam cantar, sabe? A gente tinha que olhar como é que estava a roupa, se estava indecente, se não estava. Olha, era um negócio difícil, uma complicado. Vem cá, mas conta essa transição aí de cantor para líder de casais. Aí, passando pelo Shalom. Passei pelo Shalom, só fiz só uma passadazinha assim, ó, e saí logo, porque não dava, não. Você não é um bom eu fui ator. ajudar no cenário, alguma coisa. Eu tive uma participação muito importante, mas eu vou deixar para um outro programa. Sendo que... No teatro? No conta teatro. aí. Não, é brincadeira, que eu entrei numa peça lá, botaram uma peça lá e tiraram, rapaz. Tinha uma madeira, o pastor Davi fazia o papel de... não lembro não. O pastor Davi fazia parte. Ele fez um papel de um homem que vivia um marmitão. Isso, acho que ermitão. Isso aí. Ele tinha um personagem. Ele tinha um personagem, né? E aí nós estávamos fazendo essa peça na Câmara Municipal de Caxias. E aí tinha um tronco que tinha que ficar numa posição. E algum abençoado foi lá mexeu no tronco. E eu fiquei olhando e falei assim, rapaz, como que o abençoado vai ajudar, né? Vai te ajudar. Atrapalhou, né? Eu falei, cara, como é que a gente vai fazer agora? Que tem que ficar direitinho, né? Aí eu entrei pelo meio, a peça acontecendo mais na frente um pouquinho. Eu estava com a roupa toda preta, né? Eu entrei lá, botei o tronco no lugar certinho e saí. Foi a minha participação. Ninguém me viu. Ganhou o Oscar. Ganhei o Oscar com isso daí. E na época também você ajudou na organização lá do Shalom. Eu ganhei o Oscar com essa participação especial. Arrumar o tronco pro personagem principal se sentar lá no tronco lá direitinho. Era o pastor Davi. Era o pastor Davi. O ermitão. Mas respondendo... Vocês na época foram até para aquele teatro ali da... Isso aí foi na prefeitura, foi no Teatro da Câmara. Da Câmara. No teatro da Câmara Municipal. Municipal. Foi uma coisa importante, acho que a gente fez, até levou uns cantores pra lá também. Isso aí do coral. Mas isso aí foi do Shalom. Eu me lembro disso. É verdade. Foi a peça. É verdade. Aí, minha participação super especial. Ganhou Oscar e tudo com essa participação, né? Que ninguém viu. Se eu não contasse, ninguém ia saber. Nem o pessoal do grupo ia saber que ele nem foi a árvore, ele foi só a mão que conserta o tronco. A mão que conserta o tronco. Aí depois o senhor, por isso que a gente estava aqui conversando, o senhor que chegou na Maranata de Caxias e o senhor criou a classe de casais. A primeira classe de casais foi o senhor que criou lá. Ah, é? Foi, isso eu nem sabia, né? Eu não lembro. Então, na sua primeira gestão você ficou 4 anos, não foi? Foi. De 99 a 2002. Isso. Aí foi isso daí. Aí a Mônica foi a primeira a se matricular nessa classe.
E quem dava aula era o Gessi, Clemilda. Eles davam aula lá. Isso. E aí nós ficamos lá na classe, a gente ficava, a classe terminava, a gente voltava de novo. Isso porque a gente já estava fora, né, do coral, não cantava mais por causa das cordas vocais. Então a gente não estava meio que fazendo nada na igreja, só indo para EBD, normal, assistindo culto. E aí eu falei, Marco, a gente tem que entrar em algum ministério, fazer alguma coisa na igreja de novo, né? Começar de novo, né? E aí começou meu irmão tendo problemas no casamento, procurando ajuda com a gente. A irmã dele também. Depois, alguns amigos nossos. E aí eu falei, cara, como é que a gente vai ajudar essas pessoas, sendo que a gente não tem... A gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar, a gente tem que ter um suporte. Quando o pastor Ari e a pastora Isabel anunciaram essa classe, eu falei, a gente tem que entrar nessa classe, pra gente aprender alguma coisa. E aí a gente se matriculou e foi nessa que... Eu lembro na época que o pastor Ari e a pastora Isabel davam aula também na classe. E aí terminou a classe e a gente fez a classe mais umas 2 vezes, né? Porque a gente gostou sempre. Muito. Porque a gente repetia. É porque também, quando mudava os professores, fica diferente, né? A classe, né? Sim. E aí, mesmo que sejam as mesmas aulas, né? O mesmo tema, mas muda. E aí o Gessi e a Clemilda falaram assim, olha, você não é professora, Mônica? Eu falei, sim. Então, a gente vai dar uma aula aqui para vocês darem. Vou dar um tema para vocês darem aula. Para vocês darem aula. Eu falei, meu Deus, uma coisa é eu dar aula de inglês e português, né, que eu já domino. Agora eu vou dar aula aqui, né? Não, vocês vão dar aula, vocês vão preparar. Isso. E eu me lembro, a aula era Deus, o arquiteto da família, né? Foi. E a gente se preparou para dar essa aula e ele gostou, né? E ele falou, olha, então vocês vão ajudar a gente aqui na Semana classe. que vem vocês vão dar outra. E aí a gente... Semana que vem vocês vão dar outra. Começou. A gente começou a dar aula, né? Na escola bíblica, na classe de casais. E aí, em seguida, ele foi e nos levou para o encontro. Falou, vocês têm que participar do encontro, porque nós não sabíamos que tinha encontro de casais. A gente não sabia disso na igreja, nós não sabíamos. É porque aí, eram poucas vagas, né? E sempre... E ele falou assim, não, vocês vão ter que participar do encontro. Eu falei, pô, que encontro, cara? Ele, não, tem um encontro. Eu falei, não. Aí relutei um pouquinho. E a gente até achava que o encontro era para quem tinha problema no casamento. Então eu falei, a gente não tá com problema no nosso casamento. Tem muita gente que pensa assim. Porque esse negócio de encontro de casais é para quem tá com problema. E eu falei, mas a gente não tá com problema. Mas não é assim. Isso é um investimento. Isso. E não... É um encontro para o casal. É lógico que existem casais que vão para lá realmente com dificuldades muito sérias. Mas não necessariamente você tem que estar em crise para ir para um encontro de casais. Isso aí. Aí a gente fez o encontro. Qual ano né? vocês fizeram o encontro? Rapaz, foi o 20. Eu lembro que a gente fez o 21. 21. A gente está em qual? 85. Nós somos coordenadores da pergunta. Nós fizemos o 21º, já estamos no 85. E sempre é 85, né, Mar? Então a gente fez agora o 85. Eu fiz 82 2 vezes. Eu fiz o segundo. Olha aí. Eu fiz o 21º. O segundo foi o primeiro. Acho que foi o segundo. Eu acho que foi o segundo. Tem o primeiro aconteceu com um grupo bem pequeno. Tem um casal que fez junto com o senhor que eu conheço. E o segundo já tinha um grupo maior. Sim. Aí o Gessi, ele foi um dos incentivadores, Gessi e Clemilda. Aí nós fomos fazer um encontro. Aí depois... Aí começamos a trabalhar dentro da igreja, né? Com o Projeto Família dentro da igreja. E aí depois de ter feito o encontro, aí também o Silas me indicou para fazer para poder ajudar na recepção do encontro, essa história toda. Aí quando chegou o pastor Geraldo... Quando a gente conheceu o pastor Geraldo. Foi quando nós nos aproximamos dele, né? Geraldo. Aí ele teve todo um cuidado com a gente lá, né, também. Aí nós começamos a participar mais. Foi um tempo muito bom. O projeto com os casais era um dos melhores projetos de evangelização da nossa igreja. Sim. Porque os casais eram convidados, muitos deles às vezes não eram convertidos, né? Apesar do projeto focar a igreja, mas acabava que vinha. Sempre tem pessoas convidadas. Vinha convidados. E voltavam de lá com seus casamentos refeitos, restaurados, ficavam na igreja e se convertiam a Jesus, o que é o melhor. Isso. A gente vê muito nos batismos, né, pastor? Às vezes testemunhos das pessoas falando, né? Fiz o encontro. Projeto Família é o maior projeto de evangelização da nossa igreja. Fiz o casado. É uma porta. E quando você ganha os pais,
se você tem filhos, se esses pais têm filhos, Sim. crianças ou adolescentes, acabam trazendo essas crianças, esses adolescentes. São criados na igreja. E aí converte-se a família inteira. É um trabalho fabuloso. Sim. Aí o Gessi ficou ainda um período lá, aí depois ele saiu, e quando ele saiu, ele passou para o Paulo. Isso. Para o Paulo e para a Nete, a liderança, né, do Projeto Família, e eu e Mônica ficamos com a parte da escola bíblica. Ele dividiu em dois grupos, Escola Bíblica de Casais. A Escola Bíblica de Casais, que em Caxias tem, e o Projeto Família. Aí o Paulão ficou, seguiu o caminho, nós começamos a ajudar o Paulão nesse meio tempo, em Caxias, e ajudando no encontro de casais. Como é que é isso? Você lidar com pessoas que às vezes vêm buscar ajuda, e você sabe que você não é o salvador da pátria, não é o casal exemplo da igreja. Você tem dificuldades, você Sim. tem necessidades. Somos seres humanos, não é verdade? E como é que vocês lidavam com isso? Inclusive dentro da própria casa de vocês, porque depois parece que suas filhas também entram no processo do casamento, Sim. começa a ter algumas dificuldades logo de início, né? Com aquele problema com aquela casa de festa. Conta pra gente aí como é que foi isso. Primeiro de tudo, nós temos que nos conscientizar de que nós não vamos conseguir resolver aquele problema. Assim, por nós, pela nossa força. Às vezes as pessoas até pensam que a gente é milagreiro, mas não é, não funciona não, sabe? As pessoas pensam assim, eu queria que vocês falassem com um casal. Primeira pergunta que eu falo, ele é crente? Ele é evangélico? Porque assim, o que eu vou falar para ele? Mano, você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. A minha instrução... Você vai colocar uma pauta evangélica para ele. Se ele não amar Jesus, não quiser nada com Deus... Os ensinamentos são bíblicos. A minha instrução vai ser essa daí. A principal instrução vai ser essa daí. Aí depois... Quando diz que não é, aí tu já vai pregar o evangelho para ele. Né? Pô, irmão, então, aí a gente já fala, pô... É mais complicado. É mais complicado. Né? Porque eu vou falar assim, você vai ter que orar com a tua esposa. Ele vai orar? Ele não sabe nem o que é isso. Então, entendeu? Aí já muda um Ele pouquinho não tem de essa figura. prática. Vocês estão há quantos anos trabalhando com casais? Então desde essa... Desde 90 e... Desde quando o senhor começou com essa classe de casais, né? Lá 99, em Caxias, que a gente 2000, vem... por aí. Que a gente 99. 99, já vamos então para 25 que a anos. gente vem trabalhando nisso daí, mas é muito difícil, sabe? E desde então... E muitas vezes... E muitas vezes as pessoas acham assim, meu casamento não tem jeito. Isso aí. Mônica sempre fala, você acredita que Deus pode curar uma pessoa do câncer? A pessoa fala, acredito. Porque se o câncer, se nós fôssemos botar uma coisa assim de dificuldade, né, o câncer seria muito mais difícil ter cura para ele. Né? O casamento é só você fazer ajustes. E que o casamento depende mais de nós. O câncer não depende de nós. Depende do milagre de Deus mesmo. Milagre de Deus. Né? O casamento não. O casamento, se você começar a se adaptar, se você obedecer o milagre regrinhas, acontece também, o milagre acontece, entendeu? Então, assim, para todo casamento tem solução. Basta que ambos queiram, né, abraçar as orientações, obedeçam aquelas orientações que a Bíblia tem, que Deus tem para ele, para o casamento. Isso daí. Isso aí. Não, o que eu ia falar é que assim, desde então, né, nossas filhas pequenas, a gente sempre ensinou para elas e mostrou para elas tudo o que aconteceu na nossa vida, as dificuldades que a gente teve e que a gente decidiu fazer diferente. Mas que tudo que aconteceu de bom foi porque Jesus estava no nosso casamento, porque Jesus estava na nossa casa. Né? Muitas vezes eu falava, é porque a gente trabalhou muito. Não, é porque Jesus nos deu essa condição. Porque Jesus, se Jesus não nos der a saúde, nós não conseguimos nem trabalhar. É verdade. Entende? Então, a gente sempre mostrou isso para elas, né, Marco? Então, assim, olha, e por quê? Eu engravidei antes, porque eu não tinha orientações, eu não tinha o que a gente tem hoje, porque a gente hoje tem na igreja uma estrutura de suporte para o casal, né? Que ajuda. Eles são jovens. Né? Desde que são jovens. Eles têm classe ali de noivos, eles têm casados para sempre, eles têm os líderes que acompanham, visitas, né? Então, assim, além dos pastores que tem, né, o nosso suporte maior, mas eu digo assim, cada líder, né, de casais de cada igreja está ali pronto para poder encaminhar, né, esses casais com dificuldade para um fim, né, ali um propósito. Nesse certo? último domingo agora, em cima do que você está falando, eu passei por isso, né? Então. Comecei a dar aula
para um casal de noivos na igreja. Eu comentei isso com eles. Se eu tivesse essa oportunidade que vocês estão tendo, eu e Mary, muita coisa os a gente primeiros não tinha 4 feito. anos do nosso casamento, muita coisa a gente não tinha feito. Não é? E Brigava muitos... às vezes por causa esse copo aqui. Não, ele tem que estar aqui. Não, ele tem que estar aqui. E aí dava uma briga por causa de um copo. E muitos têm um atendimento aí, ó, personalizado. Né? Aí eu falei, gente, olha que beleza, né? É isso e aí já começa o investimento como curso de noivos. Isso aí. Eu falei com eles, depois tem investimentos com casados, com o encontro de casais. Que a gente tudo tem que isso são sempre, ferramentas. Isso. Tem que estar sempre fazendo uma manutenção também, Isso né, aí. pastor? Porque, assim, como a gente sempre diz, nosso casamento não é perfeito. Não. A gente tem desentendimentos, brigas, como qualquer casal. Os pastores têm, nós temos, todos nós temos. A diferença é que Jesus está na nossa família, no nosso casamento. Nós convidamos Jesus para... Jesus, e agora? Nós vamos buscar sempre uma orientação divina Sempre vamos para a buscar. solução dos nossos problemas. Exatamente, porque qualquer relacionamento em que eu estiver, eu vou ter dificuldade. Em qualquer situação, né? Com filho, com qualquer coisa. Não é só relacionamento de marido e mulher. A gente tem problema. Tem pessoas, a gente tem problema, né, pastor? É verdade. A gente tem problema. Tem que ter uma aliança com Jesus e aliança entre os dois. Aí... E dentro da nossa família, a gente decidiu fazer diferente, né, do que a gente viu quando a gente cresceu nos nossos pais, né, da situação. Tudo que deu errado, a gente tentou fazer certo dentro do nosso Vocês foram casamento. inteligentes, vocês tiraram lições Isso aí. de todos os processos da vida de vocês, sejam eles positivos ou negativos. Vocês tiraram lições. Exatamente. E colocaram. E sempre mostramos, eu falava isso para as meninas, eu falava, olha só, a maioria das mulheres na minha família casavam grávidas. E então, se vocês não seguirem os ensinamentos, os nossos ensinamentos, mas principalmente o que Jesus diz, né, o que a Bíblia nos diz de suporte das bênçãos que vocês vão ter, se vocês se preservarem, se vocês obedecerem, vocês vão ser melhores do que nós, porque nós não tivemos isso. E eu mostrava para elas, porque assim, a gente não tá, como a gente falou dos hormônios, eles não são convertidos, e a gente não tá com os nossos filhos o tempo inteiro. É incrível, mas você não tem, por mais... Não é verdade? Que esses pais sejam presentes. Exatamente. A gente sempre encontra um jeito, uma forma de escapar do olhar deles. E diferente, ser humano. Não tem jeito. E diferente de ficar falando para elas assim, não é isso, não faça isso. Eu falava assim, olha, sexo é muito bom. Eu sempre mostrei isso para ela, é muito bom. E quando fizer assim, eu falava às vezes claramente, vocês vão amar, porque é maravilhoso, é ótimo. Porque eu não queria também que elas casassem falando assim, é um tabu. Meu Deus, sexo. Porque tem muitas mulheres com anos até de casados, né, pastor? Que a gente lida que passam com informações isso, totalmente erradas. Que não vivem a plenitude do casamento porque elas têm um bloqueio. Né? Então eu falava isso para elas. Só que vocês precisam esperar o momento certo. Porque vocês vão ser melhores do que nós. Eu sempre falo. Esse fruto, para ser colhido, precisa estar maduro. Exatamente. E vocês têm uma vida pela frente. Se for na hora certa, no momento certo, o fruto maduro é delicioso. Comer manga verde. Tem gente que gosta de manga verde. Eu gosto de manga madura. Exatamente. Ela é muito mais deliciosa. Isso aí. Aí, Marquinhos. Então, a gente tentou assim... Manga verde com sal, já viu? Não, eu não gosto, eu prefiro manga madura. Isso aí. E a gente quer, assim, né, dentro do nosso ministério, a gente sempre fala isso. A gente quer formar famílias de Deus. Não são casamentos perfeitos, são famílias de Deus. É isso aí. Porque assim, vocês vão saber caminhar com as próprias pernas. Porque a gente também não pode ser guru de casal. Não. Entendeu? O casal deu um problema. Chama o Marquinhos chama a Marquinhos e a Mônica. Que resolve. O Rodrigo e Mary. São Marcos e São Mônica. Entendeu? Não, como se nós fôssemos... São Marcos e São Mônica. Isso aí. Santa Mônica. Santa Mônica, perdão. Da escola. Solução de todos os problemas, né? Só meu casamento só vai ser restaurado se o Marco e a Mônica for lá na minha casa. Não dá certo. Entendeu? É uma verdade. Mas a verdade nós temos consciência disso. É que como pastor da Maranata já há alguns anos e a oportunidade de ter trabalhado com vocês lá na nossa Maranata de Caxias, vocês não têm noção como vocês são bênção para nós pastores. Amém. Entendeu? Desde que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com vocês e ver Deus abençoando e trazendo vocês para perto do ministério e vocês tornarem-se líderes que curam, que saram. Olha, eu acho que tem dezenas, centenas de casais na nossa igreja ao longo desses 25 anos que já se passaram, que devem a Deus seus casamentos restaurados,
Mas Deus não usa paralelepípedos, Deus não usa árvores, Deus usa pessoas. E vocês foram instrumento de Deus para abençoar esses casais com boa orientação, com visitação. Então, inclusive, esse projeto pastoral que envolve vocês dois para o futuro tem a ver com todo esse passado. Isso não é um testemunho meu só, não. Isso é um testemunho dos pastores que tiveram o privilégio de estar perto de vocês, amém? E que acompanham vocês ao longo desses 25 anos, né? Então, acaba sendo um reconhecimento de um trabalho que já vem como sendo Deus feito, usa vocês nessa área, isso aí. entendeu? E como é bom a gente ter casais assim. Com certeza. Como foi bom para mim pastorear a igreja de Campo Grande e ter do meu lado o pastor Rodrigo, que era o coordenador do projeto Família da igreja, entendeu? E geral depois, né? Mas da igreja, uma pessoa totalmente comprometida, como ele agiu, aconselhou, orou, recebeu pessoas que depois eu só fui lidar com elas já estavam bem, mas já tinham passado por um processo abençoador. Isso ajuda o pastor. Como nos ajuda, irmão. Vocês não Sim. sabem como vocês nos ajudaram. E nós somos gratos a Deus. Glória a Deus. Por vocês se permitirem ser instrumentos de Deus, sabendo que são frágeis. Sim. Nós somos frágeis. Somos frágeis. Podemos ser atingidos por qualquer circunstância, não é, pastor? Dentro do casamento. No entanto, o Senhor nos capacita, nos ajuda e a gente acaba ainda sendo bênção na vida de outras pessoas, não é verdade? Eu tive a experiência também, pastor, trabalhando com eles, porque como líder do projeto Família na época em Campo Grande, a gente foi trabalhar no encontro. E quando a gente chegou para trabalhar no encontro de casais, foi interessante que o pastor Geraldo, na época, nos colocou numa função, eu e Mary, e quando a gente foi para essa função, foi mas e agora, como é que eu vou fazer? Não tem problema não, cola com o Marquinhos, com a Mônica, e eles ajudam vocês lá e vocês se viram. E aí o Marquinhos e a Mônica, deu tudo certo, nos ajudaram, né? Porque a gente ficou 10 anos coordenando o encontro de jovens, né? A gente trabalhava com casais na nossa igreja, mas a gente coordenava o encontro de jovens. Que é um trabalho do Projeto Família também. Né? Isso aí. E o senhor falou ali que nós somos vulneráveis, né? Nós somos vulneráveis mesmo, né? O senhor citou também do casamento da nossa filha. Da festa, da né? festa do casamento da Renata. Sim. Então, A primeira filha. da primeira filha. Então, nesse período, nós estávamos tudo normal. Estava acontecendo tudo normal. Preparando o casamento, como tem que ser preparado. Ela Planejando casou em tudo direito. 2018, né? 2017 nós tínhamos pago todo o casamento. Em Casa de 2017 festa, tudo. já estava tudo pago, né? Os nossos olhos já estava tudo pago, né? E aí nós tomamos um golpe 9 dias antes do casamento. Jesus Cristo. 9 dias antes do casamento, nós Soubemos. ficamos sabendo que essa empresa, essa pessoa não tinha condições de fazer o casamento. Gastou o dinheiro. Ela fez tipo uma pirâmide, né? Ela pegava o dinheiro de um, fazia o casamento do outro. E ela ia fazendo isso daí. Ela recebia uma hora acaba, né? Uma hora acaba. E aí chegou a nossa vez, né? Nós fomos os escolhidos, né? Para não ter a festa de casamento. E aí nós procuramos a pessoa, fomos conversar com ela. A gente só soube porque um primo, né, do Tito foi numa festa que ela estava fazendo, e nessa festa, né, era de um rapaz da igreja de Praça Seca. De Praça Seca. E aí ele falou, olha, a gente está saindo daqui da festa e a gente quase não comeu nada na festa. Então, tinha pouca comida. Poder fazer um lanche. Então, Tito, procura saber, porque seu casamento é na outra semana, procura saber como é que é isso, porque é a mesma pessoa que vai fazer a festa de vocês. Que coisa, hein? Aí a gente o Tito ligou para o sítio, que era o mesmo local, né, da festa que estava acontecendo. E aí eles falaram, olha só, a gente tem aqui escrito o casamento, dia 22 de abril, Tito e Renata, mas não foi nada pago. Não tem nada pago, a gente respeitou a data, não substituímos. Porque pode acontecer ainda alguma coisa. Em respeito ao casal, porque a gente não sabe, a gente estava esperando vocês entrarem em contato com a gente. Porque como o sítio era terceirizado, né? Ou seja, eles só lidavam com era o espaço, a tal... Era o espaço. Com a tal mulher, lidando né? com a pessoa. Essa empresa era uma mediadora. Isso aí. Sendo que eles já tinham tido problema com ela,
né? E eles já tinham até registro na polícia e tudo. Meu Deus do céu, você imagina se o menino não liga. Exatamente, se ele não liga, né? Ia chegar todo mundo lá No dia do casamento. No dia do casamento, Isso. o portão tá fechado. E aí a gente ficou naquela história, o que fazer agora, né? A gente não queria nem contar para Renata na época, né? Aí a gente marcou, no dia seguinte, né? A gente foi no sítio, né? Pra Sim, saber. nós nos encontramos com essa pessoa numa sexta-feira. Isso. E aí aí ela pediu mais dinheiro. Ela pediu mais dinheiro para poder fazer o casamento. A gente já tinha Falei, pago não vou tudo, dar. ela não fez nada. Eu já paguei tudo, não fez, agora ainda vou dar mais, né? Aí não demos, e aí no sábado nós fomos até o sítio e ali nós conversamos com a responsável do sítio. Tinha uma degustação de uma empresa lá e o rapaz entregou o cardápio para a gente e falou assim, não se preocupa com valores, não se preocupa com valores. No final de tudo a gente vai conversar. Aí para mim foi assim um sentimento assim, eu ficava assim, tomara que demore muito a reunião. Aí tinha hora que eu falava assim, tomara que acabe logo a reunião. Porque foi um sentimento assim, eu queria conversar, mas, pô, se o cara bota um valor, daquele valor que estava ali, eu falei, eu não tenho a menor condições de pagar isso daqui, né? E aí, quando acabou a degustação dele, nós ficamos aguardando ele chegar até a nossa mesa, ele veio conversar conosco, ele falou, ó, eu tenho um galpão. Ele sabia do ocorrido. Já sabia do ocorrido. Nós conversamos com ele, a dona do espaço. Também já tinha conversou comunicado. com ele também. Aí ele falou, nós temos um espaço em Madureira, se não me engano, e lá vocês podem ir lá e escolher o que vocês quiserem para botar meu, no casamento. tudo próprio. A cor de toalha, móveis, porque eu vou pegar meu caminhão, vai parar meu caminhão lá no depósito, vai botar o que vocês escolherem e nós vamos trazer para cá. Vocês Porque não vão ter dependendo gasto. do que a gente escolha, aumenta o valor, né? E ali pra gente ia ficar Tipo assim, mesmo vocês jeito. não vão ter gasto nenhum a mais do que nós fecharmos aqui. Foram generosos com o valor, realmente pelo que nós olhamos na tabela dele na lá. tabela. E o que ele nos cobrou foi um valor bem menor. Mas antes disso aí, tem uma coisa interessante que aconteceu conosco. Eu estava levando o Rodrigo, um amigo nosso, para fazer quimioterapia. E aí, peguei um engarrafamento, eu tive que sair e eu passei por uma comunidade lá em Caxias. E aí, eu e Renata, nós fomos parados por alguns meliantes. E eu não quis sair do carro, porque eles queriam que eu deixasse o carro para eles usarem Eles o iam carro. roubar o carro. E eu não quis sair do carro. Ele falou que não ia sair do carro, já pensou? Cara, Os caras deram tudo 4 armado. tiros no meu carro. Não acertou nenhum. Meu Deus. Não acertou nenhum. E nessa, a Renata falou assim para mim, pai, quando nós conseguimos sair, né, do Ela jogou bloqueio, o coisa dentro da roupa, ela o celular. botou o celular dela assim na calça, né? E quando nós saímos daquele bloqueio ali, daquela confusão toda, eu saí do carro, levantei minha camisa, que eu não tinha arma, que eu não era policial. O cara, deixa o carro. Eu falei, não vou deixar o carro. Eu tenho que buscar meu amigo para fazer quimioterapia. Olha só que doideira. Falei, tenho que buscar meu amigo para fazer quimioterapia. Tô atrasado, não vou. Aí Renata falou assim, quando nós saímos dessa confusão toda, a Renata falou assim, ainda bem que eles não assaltaram a gente, né, pai? Porque meu casamento tá todo no celular. Guarda isso. Ela falou isso para mim. E aí, em seguida, nós tivemos esse problema, né, da empresa não fazer o casamento, né? Nós tivemos que ir buscar uma alternativa. Né? Sendo que, quando a gente orava pelo casamento, sempre quando a gente orava junto, o Marco falava assim, Senhor, não nos deixe passar vergonha. Não nos deixe passar vergonha. Ele sempre falava isso, no final da oração, quando orava pelo casamento. E eu ficava assim, Senhor, por que o Marco ora isso? Eu falei, Senhor, mas eu não falava com ele, sabe? Eu falava assim, por que ele ora isso? Eu falei, bom, não sei. E já está tudo pago, já está tudo certo, tudo organizado. E ele orava em relação a isso. Quando aconteceu a situação, a primeira coisa que a gente lembrou foi dessa oração. Eu falei, gente, a gente não sabe mesmo orar. É o Espírito Santo ensinando, orando. Exatamente. Quando você quer orar uma coisa, tá saindo outra. Foi tremendo. E ele mesmo, e eu falei com ele, Marco, você tinha noção do porquê que você orava isso? Ele falou, não. Mas eu sempre orava assim. E aí a gente foi entender que Deus estava livrando a gente da vergonha, né? Porque 9 dias antes,
né? E aí continua. Então, aí teve, né, todo esse processo, né, com a Renata, nós fomos lá, o casamento aconteceu, ninguém sabia, Ninguém sabia da situação. só eu, Mônica, a O pastor. Renata, O pastor Dário, Dário. Pastor, É. eu sabia também. o senhor, sabia? o senhor. É. Então, o pastor Dário, que ia fazer o casamento, né, que a Renata casou com o Tito, a Lília, então poucas pessoas, não chegava a 10. E aconteceu, aí eu não tinha tempo hábil para poder fazer empréstimo em banco. E aí uma pessoa ofereceu, eu fui numa pessoa, essa pessoa ofereceu para poder ajudar a emprestar o dinheiro. Eu falei, eu vou fazer correção monetária, eu vou fazer a correção da poupança, nisso daí, pelo menos da poupança, né? Para você não perder o dinheiro. A pessoa, não, tudo bem, tá tranquilo. Aí me deu o dinheiro, aí eu fiz o pagamento. E depois, aí quando aconteceu o casamento, nós mudamos um pouco o casamento, né? Foi um tributo a Deus, né? Foi um culto. Calma aí. Se emocionou. Foi um culto a Deus que nós fizemos ali, né? Porque assim, nós vimos as coisas que aconteceram, né? Os milagres que aconteceram para que pudesse ser realizado o casamento, né? E aí, quando a Renata veio falar comigo, eu falei para ela assim, falei, filha, ainda bem que o seu casamento não estava no celular, ainda bem que o seu casamento estava nas mãos do Senhor. Ainda bem. Eu pude falar isso para ela, sabe? Porque assim, ela estava preocupada em não roubarem o celular dela, Sei. que aconteceu dias antes, né? Foi bem Porque próximo. nada do que estava planejado E o no pior- O do celular não rolou. O Não do rolou celular nada. não aconteceu nada do celular. Nada. Aconteceu tudo que o Senhor preparou. E sabe? foi o melhor, O né? casamento não foi nada do celular. O celular dela tinha várias coisas no celular dela. Quando ela falou isso, ela tinha noção do problema do... Não tinha noção Não do que tinha estava- acontecido nada ainda. Não né? tinha, foi na hora do antes dos assalto. 9 dias, né? Não, Foi. no dia não, foi no casamento. Foi no casamento. Quando Não, eu tô falei falando pra quando ela. ela falou que estava tudo no celular, Quando ela foi no Ah, sim, assalto. foi no dia antes do assalto, foi no do dia do 9 de- assalto, né? Foi antes disso, Foi, né? foi antes. Aí no dia eu guardei comigo e no dia do casamento, quando eu fui abraçá-la, eu falei pra ela, falei, filha, você Saiu lembra? como Deus queria o casamento. Você lembra? Aquele outro seria um... Você lembra que você falou que o seu casamento estava no celular? Estava tudo ali no celular. E agora nós estamos vendo que o seu casamento estava Nas no mãos de Senhor, Deus. nas mãos de Deus, né? Então foi uma coisa assim bem interessante. Isso aí para mim foi uma coisa assim bem... E assim, e a gente viu que, na verdade, tudo que a gente pagou ali, a gente não tinha condição de fazer o casamento naquele local. Com aquela qualidade que teve. Sim. Entendeu? Não tinha como. Pelo valor que a gente descobriu depois que era o aluguel do local. Ou seja, ficou lindo Ficou muito esse melhor. que aconteceu. Exatamente. E aquele outro não ia acontecer Exatamente. nada. E até porque essa empresa que fez, né? Essa empresa que fez, ela é exclusiva nesse local. Ela só faz caminho nesse local e no Nacional, no Hotel Nacional. Cara, olha que Então privilégio, ela pegou cara. o melhor e levou. Olha que, Deus deu olha o que melhor. privilégio. Sim, Olha, Deus olha deu que o melhor pra privilégio. filho de vocês. O cuidado de Deus com vocês. Foi verdade Verdade. de Deus. E com ela. E com ela também. Mas com vocês, E que são os sim, pais. sim. E que com certeza, como diz a sua oração, vocês iam ficar muito envergonhados. Muito envergonhados. Exatamente. Não é verdade? E- Como Jesus é bom. Deus E é bom. fechando nesse assunto, o que aconteceu? Eu passei um ano para poder juntar o dinheiro para poder pagar essa pessoa, né? E eu paguei uma parte, eu paguei 1/3 do valor. E Deus cuidou dos detalhes, né, Marco, na festa também. Sim. Porque eu lembro que, assim, tinha coisas que o cara, né, o organizador lá, né, da festa, ele falou assim, olha, vocês não podem escolher, tipo assim, ter bacalhau, ter camarão, porque pode ser que não tenha, tá? Porque comida, você sabe como é que é, né? Falei, não, tudo bem. Chega na hora, todo mundo falou, nossa, aquele não sei o que de camarão tava uma delícia. Aquilo aqui, eu falei, gente... O cara colocou. A gente nem sabia que ia ter. E A aí gente todo nem sabia que ia mundo, ter. pra você ver assim, os convidados não iriam falar, mas a família, né? Tipo assim, minha mãe falou, nossa, Mônica, a gente comeu muito e tal, não sei o quê. Eu falei, ai, que bom. E nem minha mãe sabia. Ninguém sabia, né? E aí, eu lembro que no final, a gente já tava assim, todo mundo indo embora. E aí eu falei assim, nossa, Marquinhos, eu não comi uma coxinha. Porque eu comi tantas outras coisas, mas eu não comi a coxinha. Eu gosto tanto de coxinha, né? Aí daqui a pouco veio o garçom me servir Só coxinha. só coxinha.
E aí ele não tinha ninguém, só tinha eu e ele ali. Só aí eu falei nós, assim, por que você veio aqui trazer essa coxinha? Aí ele falou, não, porque assim, enquanto tem a família, todo mundo aqui, a gente continua servindo. E eu falei, Jesus, aí que eu dentro de mim, né? Eu pensava, Deus cuida Jesus, da gente nos mínimos detalhes. Podia ter sido qualquer outra coisa, mas ele veio trazer coxinha. E aí, assim, onde a gente vê o cuidado de Deus, eu vi esse cuidado, né? Nos detalhes. Pode falar, foi coincidência. Não é, não. Mas, assim, foi muito perfeito, sabe? Então, assim, eu vi o detalhe, no detalhe, Deus cuidando da gente. E a gente vê que, assim, as pessoas falam assim, mas vocês trabalham para o Senhor, vocês são líderes de casais. Acontecer isso, que é uma tragédia, né? Assim, poderia ter sido uma tragédia. E aí eu vi assim, cara, nós não estamos livres de nada disso. Não. Conosco pode acontecer qualquer uma dessas situações, mas Deus nos livra de vergonha, Deus nos livra de um problema maior, porque a gente se coloca nas mãos dele. Amém. Né? Amém. E aí, em relação ao dinheiro que a gente pediu emprestado, né, aí eu paguei 1/3 essa pessoa. Ainda faltavam 2/3 para ser pago, né? Em um ano você conseguiu pagar 1/3. Não, isso aí. Isso aí, em um ano. Nesse processo eu paguei Porque 1/3. não tinha como. E aí eu juntei esses 2/3. Aí essa pessoa falou assim para mim, eu não quero que você deposite dinheiro, eu quero o dinheiro em mãos. Eu falei assim, puxa vida, a pessoa quer o dinheiro vivo em mãos. Eu pensei, né? Aí eu falei assim, tá bom. Aí fui juntando dinheiro. Fui botando dentro de casa, eu juntando dinheiro. E quando eu consegui o montante todo, né, o valor todo, eu chamei esse casal lá em casa. Entregou o dinheiro. Botei o dinheiro em cima da mesa, contadinho, cara com cara, tudo direitinho. Fui bancário, né? Então arrumei o dinheiro todo, cheio de toque. Arrumei o dinheiro todo direitinho, botei assim na mesa. Falei, tá aqui o dinheiro. Aí a pessoa pegou e falou assim, não quero esse dinheiro. Esse dinheiro não vai fazer falta pra gente. Não fez falta até agora, não vai fazer falta pra gente. Aí devolveu esse dinheiro pra gente. E aí a outra filha, a Lorena, que falava assim, pai, eu tenho que casar, eu vou casar. E aí a Lorena falou, aí nós falamos assim, mas nós vamos preparar casamento para você depois que nós pagarmos. É um de cada vez, né? A quem nós estamos devendo. Que daí começa a se preparar para o outro. Sim. Aí a Lorena falou assim para mim, pai, vem na minha bênção. Ela falou isso mesmo, Ela ela falou vem assim na minha pra mim. bênção que o Tem Senhor vai abençoar. umas frases que eu guardo. Ela falou assim, vem na minha bênção. Eu falei, cara, essa garota tá doida, ela tá maluquinha. Ela. Falei, como que uma vai casar em 2018 e outra em 2019? Não tinha ela como. falou, pai, vem na minha bênção. E aí nós entramos, eu dei uma briguinha com ela lá, do que ela fez, que ela foi no local do casamento, assinou um contrato lá e a gente não tinha nem pago ainda, né? Sem dar dinheiro nenhum. Não pode fazer uma coisa dessa, rapaz. Como é que você vai Se assinar comprometer. um documento, né? E aí, depois que aconteceu isso daí, né, de nós termos esse valor Devolvido. ter retornado para nós, né? Aí nós começamos a cuidar do casamento da Lorena, né? O pai do Lucas também ajudou também para que houvesse o casamento, né? Ia precisar de mais dinheiro, né? Não só aquele, né? Então o pai do Lucas também ajudou também e acabou que a Lorena casou em 2000. E ela falou, pai... Em fevereiro de 2019. Aí o Marco falou assim, e se você não tiver as mesmas coisas que a Renata teve no casamento dela? Ela falou, não me importa, pai. Eu quero casar. E eu quero... aí, né? Porque ela, assim... Ela já estava namorando o Lucas há acho que 2 anos, né? E aí... Não, ela já estava no 3º ano. Ela estava no 3º ano namorando o Lucas. E ela falou, eu não quero ficar muito tempo namorando. Né? A gente já está namorando há 3 anos. E aí eu falei, cara, mas você pode esperar. Porque a diferença dela para a Renata é de 5 anos, né? Eu falei, você com 20 anos você quer casar? Ela, mãe, você casou com quanto? Falei, com 20. Ela, então. Aí, assim, tinha umas perguntas, né? Eu não tinha argumento. E aí, depois, a gente foi ver que Deus, né, proporcionou tudo. Um foi dando uma coisa, outro dando outra. Deus aí preparando tudo, né? E o casamento aconteceu. Quando ela casou em 2019, em fevereiro de 2019. Em 19 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro. Em 2020 veio a pandemia. 2019 veio a pandemia. Mas... 15 de março de 2019. 2019? Não, 2020. Março de 2020. 16 de março de 2020 fechou tudo. Foi. E Lockdown, por quê? E eu falava pra ela assim, olha, eu acho que você só vai conseguir casar em 2020. E ela falava, não, mãe, eu vou casar em 2019.
Eu falei, Lorena, você não tá desesperada para casar, menina? Ela, mãe, eu tenho que casar em 2019. Quando veio a pandemia, ela falou, mãe, você viu como eu tinha que casar em 2019? Senão ia ficar... E eu fiquei assim, eu falei, gente, a gente nunca ia imaginar que aconteceria uma coisa daquela, né, pastor, na Exatamente, pandemia. a gente ficou Então, 120 dias com a igreja fechada. Isso. E a gente entendeu tudo, sabe? Então, assim, foi uma coisa que foi aquele fechamento, né, assim, né? Ou seja, a gente casou uma filha. Em menos de um ano, a gente casou 2 filhas, porque a Renata casou em abril de 2018 e a Lorena casou em fevereiro de 2019. Deus transformando Livre. tempestades, São os dois agora. situações Exatamente. complicadas E em mês, bonança, e né? mês que vem vai vir meu netinho ainda. Olha aí. Todo aquele enrosco, todo aquele problema. E Deus orientou, ajudou, encaminhou. Amém. E o que ia ser para uma moça só, uma menina só, Foi acabou pras se transformando Para as duas. para as duas. E ela estava certa, né? Só, gente. Tava Vem na certo. minha bênção. Vem na minha bênção. Vem na minha Deus é bênção. maravilhoso. E aí, assim, a gente aprendeu a ter mais fé, né, Marquinhos? Porque E a assim- gente diz que tem fé, mas só quando a gente é Mas provado que a gente vê. Né? Em todo esse Verdade. processo, em todo esse processo também, nós nunca falamos assim, a culpa é de Deus. Nós nunca jogamos nada para Deus, porque a culpa não é dele. A culpa não é dele. Deus não tem culpa da moça ser São processos da vida. caráter, né? Ele Ser não tem vigarista. culpa, né? É. Então, assim, mas em nenhum momento nós falamos assim, não vou fazer mais a obra de Deus porque eu não poderia estar passando, Deus poderia ter me privado disso. Em momento nenhum. Nós continuamos, miramos e fomos para Mas frente. são exatamente Vambora. nessas circunstâncias Vambora. que a gente conhece um pouco mais de Deus, a Sim. manifestação, o cuidado dele para conosco, não é verdade? E hoje, na classe de noivos, quando a gente dá aula, a gente tem gente tem tem respaldo experimentado. para contar a experiência, né? A gente sempre fala para eles, preste atenção, vê com quem você está fazendo o casamento, porque aconteceu isso, não, aconteceu É isso, experiência, porque né? a gente só via assim, ó, a Renata mesmo já tinha ido em 3 casamentos que essa moça fez. Então a gente não vai investigar nada. Você fala, esses 3 casamentos Era foram bons. o suficiente. Só né? que ela ia fazendo assim, ela pegava o dinheiro aqui, fazia esse. Aí pegava o dinheiro aqui, fazia o outro. Chegou no último, não tinha mais dinheiro, né? E hoje nós podemos passar isso quando a gente pega É. a turma de noivos, né? Que a gente tem Eu o sempre noivo falo. mais calminho e o noivo mais levado. É. Nós pegamos uma turma de noivo mais levado, que era um pessoal assim de mais idade, né? Então estavam num outro momento da vida deles. E nós começamos a conversar com eles, de mostrar a verdade. eles algumas coisas que eles precisavam parar de fazer, que ia ser prejudicial Fazer para voto o com Deus, casamento né? deles, de fazer um voto com Deus. E alguns fizeram isso. E Deus honrou todos eles. Amém. Foi muito, Testemunharam, foi muito foi lindo, muito é. maneiro. Foi Graças muito a Deus. legal que eles ouviram o que nós falamos com eles e eles Benção. foram abençoados. Como diz aquela canção, né? Deus cuida de mim, É, na sombra das suas asas, Deus Verdade. cuida de mim. é verdade. Que lindo o pastor. testemunho de vocês. Muito bom. Que bênção. Quantas bênçãos, desde o início até agora. Né? Mais de uma História hora que nós linda, né? estamos aqui ouvindo esse testemunho tão lindo. Vamos às considerações finais. O que vocês diriam hoje para casais que estão vivendo dramas, com dificuldade? Diz aí, Marquinhos. Existe solução. Existe solução para o casamento. Basta você querer, você ouvir pessoas que te levem para mais perto de Deus. Porque assim, a gente só consegue ter um casamento bom e abençoado quando nós nos aproximamos de Deus. Então, assim, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais o nosso casamento vai ser abençoado, porque Deus vai ouvir a nossa oração, porque a gente está ali ligadinho com Ele, está colado com Ele. Nós vamos nos submeter às ordens de Deus através do manual, né? Através da Bíblia. Então, assim, busca o reino de Deus. Para o casamento, se você acha que não tem solução, busque ajuda. Hoje nas igrejas evangélicas, né, existe um trabalho muito bom com relação a casamento. Então, busque ajuda. Não espere primeiro chegar lá já para assinar o divórcio e falar, agora eu vou procurar ajuda. Não. Aí. Quando sentir o problema, quando sentir que está começando
ficar diferente o relacionamento, procure logo uma ajuda, que fica mais fácil de tentar resolver. Mas principal de tudo é trazer Deus para dentro do casamento. Cordão de 3 dobras. Mais importante é você trazer o Deus para dentro do seu casamento. Isso é verdade. Há 2 semanas atrás, né, um rapaz que fazendo o curso Casados para Sempre, ele fez fotógrafo, tirou foto, né, no casamento, nos 15 anos da nossa filha. E ele falou assim, eu quero esse Jesus para mim, porque a sua esposa era convertida, né? E a gente ficou tão feliz porque ele falou, é normal eu ficar pensando em Jesus o tempo inteiro? Eu falei, quando a gente quer Jesus é normal. Mas, e aí ele começou decidiu, pediu para ir para a classe de batismo. E assim, a gente fica tão feliz porque não é a prova de que não são pessoas que fazem milagres, né? Então, Deus usa pessoas, como o pastor falou. E nós precisamos, né, ser ferramenta nas mãos de Deus para Ele trabalhar. Amém. Né? Então, a gente se coloca nas mãos de Deus, mas quem faz a obra é o Senhor. Né? Então, toda a honra, toda a glória é para Ele. Amém. Né? E a gente fica muito feliz, né, pastor, quando você vê ali, né, um término de um trabalho. Teve ali a formatura, né, do Casados, né, as pessoas falando, né, de como que foi bom cada aula, cada aprendizado. Então, assim, e a gente vê que tem solução porque a gente abre o nosso coração. Porque se a gente não abrir o nosso coração para Jesus, nada, é tudo teoria. E a gente vê aonde está a diferença do conhecimento, né, e da sabedoria de Deus. Porque a gente pode ser teólogo, né? A gente pode conhecer muito da Bíblia e não ter Jesus. Não é verdade, pastor? É verdade. E não ter Jesus. Então não é ter só o conhecimento ali da literatura, mas de abrir o coração, de ter um coração voltado para Deus. Conhecimento prático. Prático. De Deus na Isso sua aí. vida. Só começar a seguir, né? Seguir as placas que Jesus coloca para a gente direcionar. O casal tem um texto bíblico que eles mencionaram, inclusive, aqui, que é o Salmo de número 128, que é o texto bíblico do coração do casal, que diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém. Lindo salmo. É lindo. E tem a ver com tudo que vocês acabaram de falar. Sim, Isso aí. é isso aí. Gente, muito obrigado por essa tarde tão especial que estamos passando juntos aqui. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. E continue usando vocês de uma forma muito especial, conforme já tem feito até aqui. Pastor Rodrigo. Muito bom estar com eles mais uma vez, né? Estar com Marquinhos e Mônica é algo assim maravilhoso. Então, um prazer pra gente mais uma vez. Muito legal. Amém. Pastor Rodrigo, obrigado pela sua companhia. Tamo junto. Amém. Vamos estar juntos outras vezes, em nome de Jesus. Ok. Amém. Sem o boné, mas eu tô aí. Gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Obrigado pela sua presença conosco até agora. Amém. Eu tenho certeza que você foi abençoado através desse lindo testemunho. Que Deus nos abençoe. Na real, em nome de Jesus. Estamos juntos. Amém.